Fala galera, boa de luta, tudo bem com vocês? Vamos para mais um episódio do nosso resenha, aqui no UFC Fight Pass, sempre com um tema e com convidados de peso no sofá mais casca-grossa do planeta. E hoje eu vou falar um negócio para vocês. Eu acho que esse sofá nunca teve tão bravo, tão pesado como no dia de hoje, porque temos aqui três lendas, três monstros. Rodrigo Minotauro Nogueira, Murilo Bustamante, mestre Murilo Bustamante, o nosso convidado, e Carlão Barreto. Então, acho que fica um pouco claro para quem está nos assistindo que vamos falar de Brazilian Top Team. E é um prazer receber o mestre Murilo Bustamante aqui pela primeira vez nos estúdios do UFC Fight Pass. Murilão, seja muito bem-vindo. E, pô, que programa especial hoje, né, senhores? Bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui no meio dessas feras aqui, Rodrigo e Carlão, companheiros de treino de longa data na Brazilian Top Team. E você aí, um grande apresentador, né, que está aí dando aula de luta para os telespectadores. Prazer estar aqui, falar de Brazilian Top Team, falar de luta, é sempre um prazer. Maravilha. Obrigado pelo convite. Obrigado a você. E curiosamente, né, Carlão? É o mestre Murilo, o mestre de vocês, é o cara mais novo do sofá aqui, é o Murilo. Impressionante. A pergunta é que não se cala, Murilo. Você não envelhece, não. nesse assunto, Você não envelhece, não. assunto. Deixa Tá quieto. bem, Como tá é que pode? magro, tá bem. Deixa esse assunto Tá aí, Você tá quieto. mais novo que eu, pô, é mestre de vocês, sou veterano. Como é que explica isso, cara? Como é que Só o explica cabelo que entrega. Até hoje mantém uma rotina saudável, né, Murilo? Que é importante. Eu procuro fazer atividade física todo dia. Tive algumas lesões esse ano, mas já estou curando, já estou bem melhor, estou voltando a treinar. Procuro fazer atividade física, treino jiu-jitsu de 2 a 4 vezes na semana, intercalo com boxe, faço um pouco de surf, natação. Estou sempre fazendo musculação também, que na minha idade não pode mais parar de fazer igual remédio, né? Então, assim, para você poder praticar esporte, você tem que estar com a musculatura protegendo as tuas juntas, né? Então muda um pouco na época que eu era atleta, que você fazia a musculação para performar, né? Você tinha que fazer a musculação para ter mais força, explosão, e hoje em dia é uma coisa diferente, é mais para você proteger e poder continuar fazendo esporte, né? Maravilha, maravilha. Murilão, nosso convidado, e claro, time caseiro aqui, professor Carlão Barreto, Rodrigo Minotauro. E aí, Carlão? E aí, beleza? Tudo tranquilo, João? É uma honra ter o Murilão aqui. Ele tem uma história de vida, né, com o Murilão. Então, vamos trocar uma ideia, bater um papo sobre o Brazilian Top Team. Então, começou essa era em 2000. Já fazem 25 anos, cara. 25 anos do Brazilian Top Team, uma história e que fez parte da história do MMA mundial, né, cara? Então, fiquem aí, você que gosta de história da luta, senta o bumbum aí, pega a pipoca, o refrigerante. Refrigerante não, porque a galera quer saudável. Pega O suquinho, pega um né, suco, ou água mineral com gás e um pouquinho de limão e vem com a gente. E uma forma também, né, Rodrigo, de homenagear o mestre, que foi o primeiro campeão do UFC, quando a gente fala de categorias de peso, foi campeão peso médio. E bom demais estar aqui no sofá contigo. Bom demais, né? E ele foi o único campeão do UFC finalizando 2 vezes na mesma noite. Vamos lembrar isso, ele finalizou o cara 2 vezes, né? E foi a minha primeira vez que eu fui assistir o UFC em 2001, né? Um evento antes, eu não acredito, né, Murilo? Eu tinha ganhado do Coleman e a gente saiu direto para assistir a luta dele com o Chuck Liddell. Foi uma luta ali muito parelha com um cara gigante. Aí convidaram você, né? E aí, não sei se você vai desenrolar isso agora, convidaram o mestre. Daqui a pouco a gente vai desenrolar Né? toda essa história. Toda essa história, né? Mas a pergunta que não se cala, o que mantém o homem tão bem magrinho? Diz que é o filho dele, né, mestre? Também, né? A inspiração Agora voltou a do filho. treinar com o seu filho. Na verdade, eu voltei a dar aula para as crianças por causa do meu filho, e aí tô no tatame direto com as crianças. Hoje em dia sou mais professor de criança e adolescente que outra coisa. Bom demais. Filho muda a gente, né? Filho melhora demais. Né? Melhora, gente, falou tudo. Verdade. Você tem que se reeducar, né? Sim. Para poder educar. Educar dá trabalho. Pois Então é. você precisa estar se reeducando, se policiando muito mais. E dá exemplo, né? Claro. Dá exemplo pro filho dele que chegava, o filho dele chegar na idade do Murilo, dessa idade, o que ele deve fazer? Ele vai olhar pro pai dele, né? Claro, você acha que chegar aos 43, 44 anos, pô,
O puro Não é assim, suco. não. Vou falar que 35 passa. Tô um pouquinho mais velho que isso. Bom demais, bom demais. Galera, esse vai ser o ritmo da nossa resenha hoje. Vamos falar então dessa mítica equipe Brazilian Top Team, uma das maiores equipes de todos os tempos. Teve rivalidade com a Chutebox, muita coisa para a gente tratar nesse sofá mais casca-grossa do MMA mundial. E para a gente poder mergulhar ainda mais nesse clima, convido você a assistir essa matéria. É um clipe de abertura que tá o ouro. Vê só. Primeiro você começa, depois você melhora. A frase é famosa e propõe que o sucesso é algo que precisa ser construído com o tempo, respeitando os processos para atingir a excelência e, a partir dela, chegar ao topo. Para a maioria das academias, esse é o caminho natural. Mas para a BTT, o sucesso foi tão imediato quanto avassalador. Há 25 anos, começou a ser escrito um importante capítulo da história do MMA. Quando Carlson Gracie, um dos maiores formadores de campeões de todos os tempos, rompeu com alguns de seus principais alunos, Murilo Bustamante, Ricardo Libório, Mário Sperry e Bebel Duarte decidiram criar a própria academia. Assim nasceu a Brazilian Top Team, que justificava em cada luta toda a pretensão de seu nome. No início, a BTT se tornou um dos times mais dominantes do Brasil e do mundo, conseguindo reunir em seu elenco grandes nomes do esporte, como Murilo Bustamante, primeiro brasileiro a conquistar um cinturão do UFC. Rodrigo Minotauro, ex-campeão dominante do Pride e ex-campeão interino do UFC. Vitor Belfort, campeão do torneio dos pesados no UFC 12 e ex-campeão meio pesado do UFC. Além de Paulão Filho, Minotouro, Ricardo Arona, Carlão Barreto, Miltinho Vieira e diversos outros ícones eternizados no coração dos fãs por protagonizarem verdadeiras batalhas. E mesmo que a glória tenha chegado rapidamente, ao longo do tempo, a equipe conseguiu preservar as raízes de seu jiu-jitsu distinto, enquanto seguiu contribuindo para a evolução do MMA, inovando em seus métodos de treino, no estudo de adversários e afiando suas técnicas de trocação. Longer, can you pivot? And there, a nice kick by Arona, and that takes Silva to the ground. There it is again. Construindo um legado tão poderoso que se multiplicou para outros top teams no mundo todo e que até hoje segue produzindo grandes frutos. Há 25 anos, uma ruptura improvável proporcionou ao planeta assistir a um verdadeiro casamento de gênios, que, embora tão acostumados ao ouro dos cinturões, hoje celebram as bodas de prata de uma união que marcou toda uma geração. Um time que começou no auge, mas que ainda está longe do fim. E segue melhorando para provar o valor de ser Brazilian Top Team. É, meus amigos, uma história que tem muita coisa para rolar pela frente,
que inspirou e que inspira muita gente ainda, né? Então vamos falar de Brazilian Top Team no programa de hoje, aqui no Resenha. Você é nosso convidado, Carlão Barreto, Rodrigo Minotauro, mestre Murilo Bustamante. Eu quero chamar aqui o primeiro tema do nosso programa de hoje, as raízes da Brazilian Top Team. Não tem como a gente falar de BTT sem falar das raízes, né, do mestre Carson Gracie. Não é verdade, o Murilo? O legado do Carson, que vocês deram continuidade, né? Na verdade, outro dia me perguntaram isso, qual era o objetivo na fundação da Brazilian Top Team, né? Na verdade, a Brazilian Top Team foi apenas uma consequência de uma situação que aconteceu, onde o Carson literalmente me convidou para me retirar da equipe, muito mal aconselhado, né? Transformando uma relação de amizade numa relação profissional regida através de um contrato, só que ele foi tão mal aconselhado que o contrato que deram para ele era muito mal redigido. E eu tentei alertá-lo quanto a isso, procurei diversas vezes para alertá-lo que a gente precisava redigir o contrato novamente, alguma cláusula que colocasse a obrigação do Carson que não tinha no contrato, né? Então isso foi realmente a causa da ruptura. E o Carson não aceitava isso. No meio dessa discussão toda, surgiu um convite para mim lutar no UFC Japão. Eu procurei o Carson, chamei ele para ir comigo. Tem gente que fala que a gente não queria pagar o Carson, é tudo conversa fiada. Todo mundo já pagava o Carson 20% sem contrato. Convidei o Carson para ir comigo no Japão e ele não quis ir se eu não assinasse o contrato. A pessoa que redigiu esse contrato enfiou na cabeça do Carson que o contrato era bem redigido e o contrato não era. E ninguém assinou esse contrato, ninguém concordou. Eu tentei alertá-lo diversas vezes. Fui para o Japão lutar, não dava para não lutar. Eu falei, bom, eu vou lutar, não dá para recusar o UFC que eu estava querendo muito. Eu estava perseguindo essa oportunidade durante anos e finalmente apareceu. E eu fui lutar e, inclusive, depois eu via uma entrevista depois da luta, até que eu dei para o UFC, agradecendo ao meu mestre, que não pôde estar naquele momento comigo no Japão, mas que estaria depois da vitória, né, que eu venci a luta, que estaria comigo nas próximas. E nisso ele já tinha me expulsado da academia antes da luta, né? Então, quando eu voltei, procurei ele, tentei acertar com ele, não consegui. E aí, tentei, não consegui diversas vezes. E aí a gente seguiu o caminho, não tinha outra coisa a fazer, a não ser seguir o caminho. Eu já tinha minha academia. Minha academia era muito bem localizada no Rio de Janeiro, no Leblon. Era uma academia pequena, mas muito bem localizada. E onde eu já tinha uma equipe, até que eu colocava todos os alunos para lutar pela Academia do Carson, já tinha meus alunos e já era, na verdade, o mais experiente de todos que estavam em atividade no Carson, tanto dando aula quanto lutando, que eu era um faixa preta mais antigo. E liderando essa galera, a galera veio para a minha academia treinar e foram aparecendo talentos nesse processo. Apareceu o Minotauro, em 2000 ele tinha ido visitar na minha academia em 99, um amigo dele que estava treinando comigo, que era o Dustin Dennis, eu convidei ele para treinar, ele treinou antes do Mundial de 99. Em 2000 ele me procurou, querendo treinar, se preparar, que ele tinha convites para lutar. E Carlão já era aluno do Bolão, quando eu juntei com o Bolão para dar aula, então se tornou meu aluno, já estava com a gente. E o Carson também caiu na besteira, não só expulsou a mim, mas expulsou o Ricardo Libori, que também era outro cara que era o braço do Carson, que era um cara que se dedicava muito à equipe, expulsou o Bebel, expulsou o Zé Mário. E a gente se uniu na minha academia para continuar treinando e trabalhando, não tinha o que fazer, né? Como dizia minha velha mãe, o que não tem remédio, imediato está. Então a Brazilian Top Team foi uma consequência disso, né? Esse fato todo aconteceu em abril. Em junho, a equipe estava bem unida, aí depois o Vitor veio me procurar o Alan Góes e outros foram vindo procurar. E aí a equipe foi tomando forma, né? Lá pelas tantas, alguém deu o nome, que eu não sei se foi você, Carlão, que deu o nome. Foi eu no Japão. O Carlão deu o nome, o outro fez o símbolo, e aí a gente foi se unindo, foi treinando, foi lutando, e a coisa foi acontecendo. Primeiro evento que teve, assim, dessa fase, já, primeiro foi um evento em junho, que se eu não me lembro foi em Nagoya. Foi Nagoya, eu e o Alan. Foi Nagoya, você e Alan e o Vitor. E o Vitor Belfort. Os três ganharam, e assim, foi assim o lançamento, de certa forma, da Brazilian Top Team. Foi o primeiro evento que a Brazilian Top Team entrou com o nome Brazilian Top Team, que foi esse evento do Pride em Nagoya. E os três ganharam, foi assim um lançamento
fulminante, Explosivo. explosivo. E esse nome, Brazilian Top Team, é um nome sensacional. Eu não sabia que tinha sido você, cara. Fui eu que dei. Parabéns, cara. Porque é o seguinte, a gente estava discutindo sobre nomes, né? Que nome, tinham vários nomes, os nomes se pareciam tal. E na hora foi pego de surpresa, porque quando nós saímos do aeroporto, no saguão do aeroporto de Nagoya, o primeiro a sair foi eu e Alan. Como eu saí, eu tomei um susto que estava a imprensa japonesa inteira lá. E aí a intérprete, você saindo do carro, assim, qual é o nome? Eu fiquei meio, Brazilian Top Team. Saiu assim, cara? Não, porque Você a já gente tinha tinha falado. pensado? Não, todo mundo tinha falado. Tá, a gente tá. estava sempre discutindo sobre isso. Brazilian Fighters, Top Fighters, Brazilian Boys, lembra disso? Mas o Carlão foi Porra, o primeiro. ainda bem- O Carlão foi o primeiro a anunciar o nome. Eu anunciei o nome. entendi. Brazilian Top Team. E aí, cara. Aí o Murilão, pô, mas tinha que combinar isso. Eu falei, Murilão, já era. Já Agora, já foi. E aí, cara, na verdade, acho que a gente nem tinha noção o que aconteceria em termos de repercussão no nome. Certo. Só que os japoneses, eles potencializaram aquilo de uma forma muito grande. Espalharam o nome para o mundo. Certo. Foram os japoneses que fizeram isso. Porque pra gente o nome era importante, era para dar um significado, um simbolismo à equipe, mas não era o mais importante. Claro. Então, mas os japoneses potencializaram aquilo, cara. Não, e é um nome que, além de ser muito sonoro e claramente mostrar as raízes, né, de vocês, da equipe, representa uma coisa de top team, tipo assim, nós somos os All-Stars da parada. E ainda tem uma sigla muito boa, que é BTT, que é muito palatável, muito fácil de lidar, de falar para o mundo inteiro, né? Agora, eu queria voltar um pouquinho no tempo e perguntar um pouco da filosofia. Voltando a falar um pouquinho Falar um pouquinho mais do Carson. do Carson, exatamente. A Tirando filosofia essa parte da burocrática. do rompimento, Exato. falar um pouquinho do Carson como treinador, né, como pessoa, que sempre foi um cara muito bacana, Carson é um cara muito querido. Eu acho que ele foi muito mal aconselhado nessa ruptura, totalmente mal aconselhado. Ele acreditou em pessoas que estavam assim passando por ali e deu no que deu. Mas o Carson, como treinador, foi o cara que eu conheci, que mais entendeu de arte marcial. Um cara assim, quando ele não conhecia a posição, ele estudava a posição ali na hora, ficava vendo coisa e tal, daqui a pouco, pum, ele vinha com uma solução. Entendeu? Então ele deu uma direção para mim, como sendo o mais antigo. Eu tive a oportunidade de treinar muito Vale Tudo com o Carson para 91. Né? Eu estava no Carson desde 10 anos de idade na academia dele. Competi minha vida inteira pelo Carson no jiu-jitsu. Nunca competi jiu-jitsu que não fosse pela academia do Carson. Minto, uma vez eu competi só, foi o único campeonato Master de 2000. Já tinha acontecido o rompimento. Mas foi a última vez. Foi a primeira e última que depois eu parei de competir. E o Carson me deu a direção, de certa forma, de como me preparar a treinar para o Vale Tudo de 91. Quando a gente começou a treinar na Brazilian Top Team, já em 2000, depois do rompimento, eu já tinha mais ou menos uma direção, junto com o Libório e Zemário também, e Bebel, que acompanharam isso, não lutaram em 91, mas acompanharam o treinamento, foram meus sparring, na verdade, tanto o Bebel quanto o Zemário, porque eles são menos graduados do que eu, mas eram cascas grossas, assim, do mesmo nível, e me ajudaram no treinamento. Então, a gente já tinha mais ou menos uma direção de como, e a gente começou, talvez a gente tenha sido a primeira equipe que começou realmente a buscar um treinamento completo para o atleta. Nosso objetivo era formar o melhor atleta competidor possível. Então, a gente tinha um professor de boxe, tinha um professor de Muay Thai, tinha um professor de wrestling. Então, a gente buscava tudo para melhorar o atleta em todas as áreas, para que ele pudesse estar preparado para lutar em qualquer área que a luta se desenrolasse. Né? E a gente conseguiu ter muito sucesso nisso, que foi demonstrado nas lutas seguintes. Aí. E foi a primeira equipe a levar hoje, a fazer a tradução do jiu-jitsu, a representar o jiu-jitsu pro MMA. Porque isso a galera que assiste hoje, Rodrigo, UFC, muita gente não tem noção da história. Né? Hoje a gente vê o jiu-jitsu brilhando, o Charles, o maior finalizador da história. A equipe que levou o jiu-jitsu, misturou, fez a transição para o MMA, a primeira foi a BTT. Foi a BTT e eu tive a oportunidade de treinar nos Estados Unidos e eu via, e aí eu era um cara que eu era um fã, né? Quando eu cheguei na academia, eu era recém faixa preta, né? Em 97, quando o Carlão ganhou do Rendaman, eu era um garoto faixa roxa ali, então, pô, o Carlão, eu ficava até nervoso encostado lá do Carlão ali, né? Eu era fã de vocês. E eu já vi, aí eu fui para os Estados Unidos treinar em 99 e eu vi que
nos Estados Unidos se treinava já MMA. Pessoal, né? O Conan já tinha uma aula de boxe ali dentro, a gente já procurava as academias de wrestling. E quando eu cheguei na BTT, vocês já estavam treinando wrestling, né? E o pessoal queria melhorar na parte de boxe, ia lá no Claudinho, né? O pessoal do Claudinho vinha na academia. Então já estava sendo treinado ali o MMA. Né? Vocês trouxeram o Daryl Goller, né? Então, né, tinha uma estrutura de MMA, eu percebi aquilo e eu fui treinar boxe com o Murilo, achando que o Murilo era um lutador de jiu-jitsu bom. Eu falei, fiquei impressionado de wrestling, da parte de grappling muito boa, então eu acho que... O Murilão foi o primeiro cara completo. Completo, né? Colocou o wrestling pra baixo, né, Murilão? Foi o primeiro cara completo. Algumas vezes. Algumas vezes. Isso aí é um ponto interessante pra gente falar, Carlão, mas eu queria mencionar uma outra coisa aqui, porque esse cara aqui, nossa lenda, é um cara humilde, ele não fala dele, ele, né, tá sempre falando do outro, mas eu sei que tem uma história que você chegou de faixa marrom, você tá falando daí, já você faixa preta, você treinando na gringa, mas tem uma história que você chegou de faixa marrom lá no Carson e deu um aperto na rapaziada e muito faixa preta lá. Então, eu comecei a treinar lá de faixa roxa. Né, quando o Della Riva, né, teve uma época que juntava todo mundo ali. Lá né? Della Riva. E meu sonho era estar ali junto. Eu via Murilo, Murilo era o Della Riva, Murilo Bolão, né? Tinham várias agremiações que se juntavam ali para treinar e fui treinar na academia lá de faixa roxa. Mas quando eu peguei a faixa marrom, né, poucos iam treinar juntos dos faixas pretas ali. E para mim, ver um cara desse aqui no tatame, era, tá vendo? Porque a gente só acompanhava os caras na revista Tatame e na revista da Grace Magazine. Né? Mas era marrom duro, Murilo? Cara, eu acho que eu não estava essa vez. Não me lembro do Rodrigo de faixa marrom. Acho que eu não te encontrei dessa vez, né? Você me encontrou já de preta, né? Já encontrei de preta já. Preta, né? Você lembra do burburinho dessa época que Eu ele chegou de marrom? eu lembro do Rodrigo e do Rogério chegando na academia do Murilo, do Bolão, no Leblon. Foi a primeira vez que eu vi os dois chegando juntos. Que veio com o Bebel. O Bebel trouxe ele. Você já era. Não, o Rodrigo veio antes. Não, mas tipo, eu lembro dele efetivamente treinando naquela época. Então. Que eu lembro dele efetivamente treinando, que eles chegaram, a primeira vez que eu vi, eles treinando com os dois, chegaram os dois, os irmãos. E com o Bebel e o Zé Mário. E aí começou a treinar com a gente direto lá na BTT. Na época do... Mas na verdade ali não era BTT ainda. Não, era na minha academia. Na academia não tinha nem nome. Não tinha nome ainda, né? Nem tinha nome ainda. O pessoal estava começando a fazer os treinos em pé, porque eram as eliminatórias do Abu Dhabi. Isso, a gente estava... Isso é ser. Quando o Rodrigo veio, você veio para treinar e você falou para treinar, coisa e tal, mas eu acho que o Rogério veio depois ainda. O Rogério veio depois, né? Veio depois. O Rogério era faixa marrom ainda. Era faixa marrom, marrom. E aí tinha a Arona de faixa roxa, né? Faixa roxa ou faixa marrom? Não, Arona de faixa marrom. Paulão não tava ainda. Aí tava Alain, já era faixa preta. Vitor já era faixa preta. Carlão já era faixa preta, casca grossa. O Vitor, na época, estava voltando do caso dos artistas, né? O Vitor, tava meio voltando ali, né? A primeira geração BTT, quem foi? Você? Eu, Zé Mário, Libório, Bebel, Rodrigo, Carlão, Alain, Vitor, Arona. Arona, apesar de ser bem mais jovem, Arona, ele era dessa geração. O Arona era meu aluno mais do Libório do que meu, mas era meu aluno também. Tá. Tanto é que em 99 ele treinou para o Mundial junto comigo na minha academia. Tá bom. Queria pagar mensalidade na minha academia. Em 99 eu mandava ele pagar no Carson, ele e o Tubarão. Mas ele era meu aluno do Libório e meu aluno. E aí veio treinar com a gente. Tá. E aí tinha alguns pequenininhos lá, assim, mas assim, os grandes, os nomes, os caras eram a gente. Entendi. Eram as 10 cabeças, assim, de peso. Competir em alto nível. Competir em alto nível. Mas aí alguns só grappling e outros já no Vale Tudo, no MMA. Se misturava. Acho que todo mundo já, na verdade... O Arona já brigava, já lutava MMA? Eu queria. A Arona estava querendo. O Carlão já tinha estreado. já tinha lutado. O Carlão, na verdade, em 95... A história do Carlão, ele era faixa preta, ele era faixa marrom do Bolão, eu comecei a dar aula junto com o Bolão e a gente graduou o Carlão faixa preta. Eu tinha uma luta marcada com o Hugo, que não tinha lutado em 91 e 95. E durante a minha preparação, eu tinha que me preparar. E aí eu estava sem treino, o Carlão, um cara grande, treinava com a gente, falei, Carlão, vamos treinar comigo. E eu comecei a fazer o treino
de Vale Tudo no Carson. Eu fiz o horário de Vale Tudo, o Carson estava nos Estados Unidos, eu comecei a fazer o treino, chamei o Carlão, chamei o Ferrari, mais alguns, o Zé Mário também, que era, o Zé Mário, se eu não me engano, era faixa roxa ou marrom, mas já era faixa marrom. O Crésio também, e aí aconteceu, eu ia lutar com o Hugo, estava me preparando para lutar com o Hugo, montei o horário para eu treinar. E aí apareceu um desafio para o Zé Mário, foi a primeira luta dele, e para o Crésio lutou contra o cara da luta livre agora, rapaz. O Alan? Não, foi Alan, não, foi antes, foi o... Esqueci agora. O cara que se queimou no Pride, como é que é o nome dele? O Joil. Joil. O Crésio ia lutar com o Joil, não estava dando índice, era a primeira luta dele, tinha gente lá achando que ele não devia lutar. Eu apostei, não, falei, vai lutar, como eu era o cara que estava puxando o treino, eu falei, não, vai lutar sim. E lutou e acabou finalizando o Joil. Era uma lona plástica, você lembra? Que ele escorregou, caiu assim, o Joil foi dar um chute, foi para trás, acabou finalizando o Joil. E o Zé Mário lutou contra o Sombra da Noite, inclusive o Barradas, que era o cara que era um dos organizadores, queria trocar e botar o Denilson contra o Zé Mário. Eu chamei o Zé Mário e falei, Zé Mário, tá acontecendo isso, eu não acho uma boa, acho que você tem que estrear com o Sombra da Noite. Ele, não, eu luto com qualquer um. Eu falei, não, tudo bem, mas vamos botar. Aí mantivemos o Sombra da Noite, ele lutou, ganhou bem. E aí a minha luta apareceu nesse meio tempo também, uma luta para mim no Japão. Que é um evento até que eu lutei depois no IVC, que eu lutei no Rio contra o Joe Charles. E aí o Carlão estava treinando comigo, e aí eu falei, cara, eu não posso ir porque eu tenho uma luta acertada. Levo o Carlão vai, Carlão está preparado, coisa e tal. Eu falei, Carlão, Carlão está aqui, João Alberto Barreto, Carson, escuta tudo que o Carson vai falar, obedece tudo e vai embora. Carlão foi, daí ganhou bem, e ali começou, deslanchou. Foi o Carlão Barreto. Contra quem, Galo? Foi Yuri Misha. Na verdade, não era o Yuri Misha, né? O Yuri Misha tá com o Vitor, né? Aí o Carson falou, não, ele tem que vir pra cá. Aí eu tive que ir pros Estados Unidos pra ficar com o Carson e com o Vitor. E depois de lá você foi pra lá, né? O Libório foi contigo, né? Foi comigo. E aí o que aconteceu que o Vitor não podia sair dos Estados Unidos. Ele tava ilegal. Se ele saísse, ele não voltava. Então ele tinha que ficar lá até os documentos dele ficarem no processo, né? Processo. Só aquele processo que não pode sair. E aí eu ia lutar com um wrestler, cara. Com um cara com 2 lutas. E acabou que no aeroporto mudou, velho. Foi pro Yuri Misha, que era um cara que tinha mais de 20 anos. Coisas raiz do Vale Tudo. E o Carson teve uma coisa fundamental para você, né? Na tua cabeça nesse momento, não foi ele que te deu aquele comando de Na verdade, da guerra? a verdade é o seguinte, eu tava focado para lutar com um cara, né? A gente tinha pouco recurso, né? Não é que nem hoje em dia que o cara dá um clique na internet e conhece todo mundo. Entra no Fight Pass e puxa tudo. Você Fight Pass e conhece todo mundo. Era VHS do Paquetá, era tudo difícil. E o cara, mas nos Estados Unidos já tinha um pouco mais do VHS e tal. E aí eu vi o cara, quem era um cara, o cara tinha 2 lutas, eu não tinha nenhuma. Eu tinha acabado de ser campeão mundial de jiu-jitsu. Eu não tinha nenhuma. Eu só era sparring do Murilo e do Zé Mário. A verdade é essa. Eu era o sparring dos dois. E o que aconteceu? Quando surgiu a oportunidade, ele falou, pô, vai o Carlão, você tá pronto. E aí eu fui. E aí o Carson mandou ir para os Estados Unidos antes, para ele me conhecer legal, ver como é que eu tava no meu nível de treinamento. Cara, lá eu ganhei confiança, obviamente, porque o Vitor tava muito bem, tava voando o cara, treinando com os caras pesados e tal. Eu ganhei confiança. E teve um porém, quando no aeroporto, que o Carson me avisou, cara, que ia mudar, que ia ser o Yuri Misha. Mas eu tava tão confiante no meu treinamento, cara, que eu falei pro Carson, ele que decidia se eu lutaria ou não com o cara. Ele falou que eu ia finalizar o cara. E dito e feito, eu acabei finalizando. O Carson falou, Carlão, você vai finalizar? Vai pegar. Vai pegar. Fica tranquilo que você vai finalizar ele. É mesmo? E aí eu fui lá e finalizei. Cara, ele... E acabou que a minha luta foi cancelada. Acabou que ele lutou. Com o Hugo. Olha só, não lutou com o Hugo. Olha o destino como é que é. Foi usado para que eu pudesse... Foi adiada, minha luta foi sendo adiada, aquela luta cancelou e aí não teve luta nenhuma. Fizeram promoção da luta e não teve. Seria o juiz vezes luta livre 2, né? Seria uma continuação daquele primeiro evento. Sim, primeiro isso evento. a gente está falando de 95. 5 anos antes de acontecer toda essa transição da BTT. Exatamente. Então, o time meio que já tinha essa... Era Carson Gracie time. Era Carson Gracie time com uma roupagem. E muita coisa que a galera não sabe. Hoje fala-se muito da American Top Team, mas a Brazilian Top Team, o nome e a equipe veio muito antes da American Top Team. A história da American Top Team foi em 2002. 2001 eu fui lutar com o Chuck Liddell e tinha alguém da American Top Team lutando no mesmo evento. E aí a galera voltou da luta do Rodrigo, que a gente dividiu a equipe. Uma equipe foi pro
foi pro UFC comigo e uma equipe foi pro Japão. Praia de Japão. E aí, como eu ia lutar depois, a galera voltou do Japão, parou em Los Angeles, abriu a passagem, veio todo mundo pra minha luta nas Alugamos uma Vegas. van e fomos pra Veio primeira toda uma vez. aventura, todo mundo de Los Angeles de van pra... E aí, como tava a galera do Dan Lambert, tem a galera lá, o pessoal meio que interagiu, se conheceu, o Libório já tinha uma amizade com o Conor, coisa e tal. E aí eles se encontraram, foi aquele encontro, os caras combinaram, e aí, depois disso, o Libório chegou pra mim e falou, pô, Murilo, eu quero ir para os Estados Unidos, me convidaram para abrir uma academia, eu queria usar o nome. Falei, pô, o cara era meu, como se fosse meu irmão. O cara, eu falei, meu irmão, vai, usa o nome, tá tudo certo. Top Team, não tem como nem o que fazer. Aí surgiu a América Top Team. América Top Team. E aí, os primeiros caras brasileiros da ITT, né, uma turma foi Só de foi brasileiro. da BTT, né? Muita foi da BTT, gente, né? O Marcel Ferreira, né? Aí o que aconteceu? Eles Palpinha. começaram a equipe lá e eles precisavam de mão de obra. E aí, como a gente tinha excesso de atleta, eles foram puxando uma galera do Brasil para lá, convidando, a gente meio que aceitou, foi indo, a gente mandou muito atleta para lá. Então, primeira geração, praticamente, da América Top Team foram todos de atletas da Brasília Top Team. Assim. Era uma BTT nos Estados Unidos. BTT nos Estados Unidos. O início foi esse. Começou Wald Blois, Wilson Gouveia, Hermes França, 4 cabeças ali, todo mundo treinava na minha academia e a galera trabalhava no Lava Jato ali, ali em Florida. E aí o pessoal, o Dan Lambert começou a convidar para ir para a casa dele. E aí desses 5 que ia treinar na casa do Dan Lambert, de repente virou 10, de repente virou 12, ele pegou uma academia, aí ele tinha um espaço. Ele é um empresário, né, Empresário, um espaço ali em Coral Gables, e aí botou o pessoal para poder treinar lá, e aí surgiu, né, a mão de obra. Sim. Ele encontrou com o pessoal da BTT, outro nível. Eles deram outro nível para a equipe, né? O famoso material humano. Na verdade, o Dan Lambert, ele é um empresário, mas ele é um empresário que tem muito recurso, é um cara que gosta muito de luta e é um casca grossa. Casca grossa. Faixa Sim, preta, bom. casca grossa. Bom mesmo. E o cara gosta muito de luta. Então, ele começou aquilo ali por um hobby. Entendeu? Ele começou com um hobby, ajudava, pô, assim, só gastando dinheiro e ele investiu assim, cara, muito para essa equipe, entendeu? E conseguiu construir hoje em dia, talvez hoje a América Top Team seja uma das maiores equipes do mundo. Já, O pessoal não Sem sabe, dúvida alguma, sem dúvida a gente fazia uns treinos valendo o Dan Lambert, fazer uns treinos na suíte dos hotéis lá em Las Vegas. Não, quando eu lutei com o Chuck Liddell... $3 mil. Todo mundo se voltava para casa com o joelho e o cotovelo esfolado. Porra, era luta. Que era a nossa brincadeira. Pô, $3 mil? Pô, tá doido? O Dan Lambert, ele, como era jogador, ele ganhava uma suíte enorme no cassino. cassino. E no dia da minha luta lá, depois da minha luta contra o Chuck Liddell, os caras foram tudo pro carro e fizeram uma aposta lá e foram lutar no quarto, no chão. Meu irmão, Quem cheguei passava todo a bala lá. de quem? Não, chegou na final, a gente estava juntando de $3 em $3 mil, era por equipe, né? Sim. De $3 em $3 mil, quando a gente já estava com 22, ia fechar 25, eu já estava pensando na minha televisão que ia levar para o Brasil. Na época, plasma, pá, né? Tava todo pensando, o Parrupinha me toma raspagem, cara. Parrupinha. Perdemos a grana inteira. Quem raspou ele? Cheguei em casa só o ralado. Só o ralado. Sem dinheiro nenhum. Quem raspou ele? O Rick, o gringo lá, o Rick, o cara lá da ITT, o gringo, pô, Raspou ele, ele? não, ele foi olhar pra gente brincar, ele já tava no nível que Luta tava passando ganha. o carro, foi olhar pra gente brincar, o Rick botou um ganchinho e raspou o pau. Puta, 25 pratos. 25 Pô, prata, de dólar, cara. Beleza. Aqui, vamos pro quiz? A gente tem um quiz aqui, sabe, Murilo? Que é um quiz mesmo aqui com assuntos pertinentes ao que a gente está debatendo aqui, a Brasília Top Team. Atrás aqui tem uma lousa do resenha. Aí. E aí vai entrar uma pergunta Vamos nessa. e vamos ver quem responde direitinho e vai acumulando pontos aqui até o final do programa. Todo mundo pronto aí? Tem a canetinha? Tem que mostrar ou não pode mostrar? Não, só escreve sem ninguém ver, para ninguém colar. E aí depois a gente mostra. Tá bom. Beleza? Vamos lá? Põe no telão. Primeira pergunta. Paulão Filho nunca perdeu uma luta no Pride. Quantas vitórias ele conquistou na organização? Paulão Filho, um dos grandes expoentes também da Brasília Top Team. Com certeza. Monstro Paulão. monstro. Um abraço aí pro grande Paulão Filho. Quantas lutas ele venceu no Pride? Eu tô com... Peraí. Eu lembro de... Ó, não pense em alto pra não dar dica um pro outro, hein?
Eu tenho um número mágico aqui. Ah, eu vou chutar. Eu não me Cara, lembro. eu acho que foi isso, Fazer tá? conta. Eu vou chutar, mas Cara, eu tô contando tenho aqui. muita noção, não. É porque ele lutou não só no Pride no Japão. Mas no Pride. Não, então, é porque ele não lutou só no Pride, então às vezes eu tô tentando. Pride Shockwave, que ele lutou. Então. Ele lutou no Deep também, se não me engano, Paulo. Então tem que tomar cuidado porque. Eu vou chutar aqui, tá? Mas talvez seja 3, mas eu vou chutar 4. E aí? Eu chuto meia dúzia. Eu chuto 9. Eu chuto 5. Vamos ver. Tá todo mundo muito com muita certeza. Paulão, fala pra gente aí, quantas falar. lutas você venceu? Põe na tela aí pra gente, Odônio. 8, viu? Eu sou... 8. Chegou Cheguei mais perto. perto. Chegou mais perto. Eu ia Chegou mais botar perto. 7, 8. É, cara. Paulão Filho que já foi o número 2 do mundo, né, cara? Era o Anderson e ele, né, cara? O pound for pound ali, do peso médio. E muito se especulou um confronto entre eles. Você sabe que eles iam lutar, né? É, O Pride sim, estava sim, marcado. E o que aconteceu? No sábado anterior à luta, o Paulão foi fazer um treino de bloqueio e machucou o joelho. Aí acabou que ele nem viajou. Vamos fazer um exercício aqui. Eu sei que é difícil, né, fazer esse deslocamento temporal e de momento, mas olhando para os dois, naquela época, naquela oportunidade. Paulão pegava. Pegava, Carlão. Tranquilo. Eu acho Sem medo de ser também. feliz. Pegava. Naquela época, pegava. Eu acho que vencia. O Anderson do UFC é outro Anderson, tá? Você tem que entender como o Anderson foi sendo construído e crescendo. O Anderson em ringue, naquela época, o Paulão dominava ele. Cara, tinha um jogo de grupo. Paulão tinha Inclusive, o Anderson foi finalizar 2 vezes no Pride. Uma com... que a gente chamava de... que é aquele cara que fazia... Piranha, né? o Piranha. Piranha na chave de pé, que ele já estava treinando com a gente já. treinando com a gente. E uma que ele estava na shootbox, que depois ele foi até cortado. O cara pegou um triângulo do chão, era um cara que pegava triângulo dos 100 quilos. O cara mobilizava, jogava a perna pelo pescoço e pegava o triângulo ali no chão mesmo. Que eu esqueci o nome desse cara. Então o chão, o Anderson foi treinar com a gente, ele deu aquele up no chão dele, ele deu uma mudada, né? Sim. E foi treinar com o Angerão também. Foi Graças a fez da você, né? musculação, a gente Você que trouxe ele, né? Eu trouxe ele, deu aquela... Deu uma melhorada nele brutal. E ele é um cara. E uma coisa importante do Anderson, que o Anderson é CDF. Ele treina muito. Não é talento puro só, é treinamento também. Tá? E é bom vocês colocarem esse ponto, porque a gente entra na próxima etapa, no próximo tema do nosso programa, que é a hegemonia da Brazilian Top Team. Então, a hegemonia tratando de todos esses nomes que passaram e se consolidaram nessa equipe histórica que foi a BTT. Coloca aí. Então, acabou que a gente começou a falar do Anderson aqui, puxou uma história de Paulão e Anderson numa potencial luta, e foi bom que deu o gancho para a gente já começar a falar das pessoas em si, isoladamente ali, dos campeões, das lendas que foram formadas e da hegemonia da equipe, né? Porque 2000 começa, de lutadores que já se conheciam, já tinha ali, foi uma continuidade da equipe do Carson, mas o mais importante, Murilo, foi que rapidamente a Brazilian Top Team conseguiu se descolar e ter uma identidade própria. É porque a gente mudou o treinamento um pouco. Né? No Carson a gente não tinha esse treinamento que a gente fez, que a gente montou. A gente montou o centro de treinamento. Certo. Assim, fisicamente, a gente montou, a gente tinha uma sala de strike e a gente tinha um tatame. Então a gente trouxe os professores que a gente precisava. O nosso objetivo era estudar arte marcial, a gente já tinha o conhecimento todo que tinha aprendido no Carson, junto com o Carson, do Carson, né? O Carson é assim, dispensa apresentações. Para mim, o maior de todos os tempos. Tem um Pelé no futebol, para mim tem o Carson na arte marcial, com todo respeito ao Carlos e ao Hélio, que fizeram muito, que são a minha linhagem, mas o Carson, para mim, foi o cara que superou eles, assim, em termos de tudo. E o Carson me deu muita bagagem. E quando a gente chegou juntos, né, a gente era amigo há muitos anos, eu, Zé Mário, Bebel, Libório, e mais essas feras que chegaram juntos com a gente montou um plano
Eu, como já tinha experiência, era o mais experiente em termos de treinador, eu já tinha essa experiência e a gente junto montou o organograma, Uma metodologia? uma metodologia de treinamento que envolvia vários treinadores de outras modalidades. Multidisciplinares mesmo, Multidisciplinar com o objetivo de potencializar o talento de cada um dentro da arte marcial. A gente fazia um estudo para melhorar o lutador. Mas né? com o objetivo A gente de não ser- ficava só no jiu-jitsu. Sim. Mas o meu objetivo como lutador, tá? Que depois a gente treinou strikers também. Mas o meu objetivo como lutador é o quê? Pegar tudo e me ajudar a levar pro chão. Certo. Era isso que eu fazia. Mas era o objetivo de ser a maior equipe de MMA do planeta? Cara, Esse era era o tão foco amador ou não? que a gente não tinha nem esse foco ainda. Eu acho que a gente estava querendo ter sucesso e ser campeão, mas eu acho que não me lembro da gente ter esse pensamento assim de vamos ser a melhor equipe. A gente era uma equipe que tinha muitos talentos. Teve uma época, inclusive, que o Rodrigo, a gente tinha 2 cinturões. O Rodrigo era campeão do Pride peso pesado e eu era campeão do UFC peso médio. 2002. Eu postei essa foto da 2002. semana. Ah. De gigante. A gente não tinha. Pô, mas aí você já era a maior equipe de MMA Não, do a gente mundo, já cara. era uma Já equipe era, do 2 mundo. anos depois, pô. Não era pretensão. Não era objetivo, a gente não fez isso, a gente não fundou. A Brasília Top Team não foi fundada, a Brasília Top Team aconteceu. Aconteceu. E não era o objetivo, vamos nos unir aqui para ser a maior equipe do mundo. Certo. A gente aconteceu de se juntar, começou a treinar junto, inteligentemente montamos uma metodologia ali, trazendo mestres de outras disciplinas para potencializar o talento e, cara, a coisa aconteceu, entendeu? E talvez aconteceu justamente por isso, né, Carlão? De não ter essa... Não tinha pretensão, a gente essa não tinha essa pretensão pretensão, de início, entendeu? né? Essa vaidade de início. Era um time realmente com muitas estrelas. Sem dúvida, exatamente. Era um Real Madrid, como né? Real Madrid naquela época até fizeram essa... Eram os Galácticos, né? Muitas vezes fizeram essa analogia, né? Brasil Top Team, os atletas com o time do espanhol, mas a questão, como o Murilo falou, não havia pretensão. Ela surgiu ali de uma ruptura, do caos surgiu algo novo. Essa é a verdade, né? Do caos, que era um caos instaurado, todo mundo preocupado com o que vai acontecer, se uniram, explodiu e virou ali. Virou um diamante. Virou um- Era aquele caos ali. Virou Inclusive, carvão, nesse tensionou, processo, virou um diamante. Sim. nesse processo assim do rompimento, eu fiquei muito perdido emocionalmente e assim, pessoalmente, porque eu tinha uma ligação muito forte com o meu antigo mestre, então eu fiquei assim meio que, cara, e agora? Agora é que a gente vai? E aí a solução disso foi a gente se unir. Certo. Entendeu? No caos, como o Carlão falou, no caos a gente se uniu. E a gente se abraçou ali, cara, e, pô, pra onde que a gente vai? Vamos aqui nessa direção, vamos continuar treinando e fomos. Você acha, mestre, que, assim, porque muitas vezes as pessoas ficam naquela preocupação, tem que ter um título do UFC, tem que ter um cinturão para me mostrar que minha equipe, meu trabalho está sendo feito. Foi sem ansiedade nenhuma, né? Foi acontecendo, foi acontecendo sem ansiedade. Muitas vezes as pessoas, tem uma equipe que está ali, quando tem uma luta de título, perdeu, sente. A gente perdeu, já perdeu luta de título, mas... Foi indo. Foi E a indo, gente né? chegou o momento que ganhou títulos no Brasil, história do Brasil. E chegava um talento lá na academia, era tão assim, que ele era um talento, mas de repente ele nem despontava na academia, que eram tantos talentos. pra você eram ter tantos ideia. talentos que o pessoal, muita gente passou por lá e de repente despontou em outra academia, né? Verdade. Porque talvez não passou no crivo ali, no teste? não é. Era cara, tanto era os caras muita bons, gente. estava todo mundo ocupado com o seu próprio camping. Cara, né? assim, por exemplo, teve uma vez lá que o Lioto foi na academia dar um treino. Olha só. E o Lioto, eu não deixei o Lioto treinar. Quem não deixou o Lioto treinar fui eu. Por quê? Por quê, Murilo? Porque o Lioto tá vindo da chutebox. E nessa época a gente já tinha uma rivalidade na chutebox. Eu falei, pô, o cara tá vindo da chutebox, vai querer treinar aqui? Pra onde que o cara vai da próxima vez? Então, o cara, entendeu? A gente deixava alguns... Por exemplo, o Shaolin foi barrado durante um tempo, queria treinar com a gente, o Shaolin foi barrado, porque não tinha espaço. Tinha alguns que vinham treinar o GG, o Gesias, foi barrado. Pô, eu queria treinar aqui, eu falei, GG, você vai fazer pá? Não, eu queria vir de vez em quando. Eu falei, irmão, não tem espaço. Entendeu? Era um treino que tinha, cara, assim, 30, 40 caras de nível, assim, 10 caras do nível máximo, que era Rodrigo, Rogério, Arona, Paulão, Alan, Carlão, Zé Mário, Libório, cara, assim... E tinha os outros que eram muito bons. Então, cara, tava lotado ali, cara. Só vai entrar o cara, você quer fazer parte daqui? Não, eu quero vir. Então não dá, cara. Então a gente não dá. E o Carlão, ó,
o Anderson, acabou que vocês abraçaram, mas muito por intermédio do Rodrigo. Por causa né? do Rodrigo, porque ele saiu, inclusive... Veio indicado, né, Rodrigo? E o Pelé também, quando saiu da Chutebox, um empresário que era amigo dele, que era patrocinado pela... meu empresário na época era Kleffer, que era do filho do Kleber Leite, que estava me empresariando em parte de patrocínio. Esqueci o nome do rapaz, que era amigo do Pelé, o Pelé veio para o Rio, o cara falou comigo, pô, o Pelé queria... Pelé Landi. Pelé Landi. E aí, você vê o negócio do chutebox. Aí eu falei, cara, eu tenho que falar com a minha equipe, eu não posso tomar uma decisão sozinho, porque eu tenho que levar para a equipe. E aí a equipe, como tinha tido uma luta naquela rivalidade do Zé Mário contra o Murilo Ninja, tinha tido aquela rivalidade, o Pelé tinha, ser cedido ali, coisa e tal, eu levei a ideia para a equipe e ninguém na equipe concordou por causa dessa rivalidade. Certo. O Pelé, ele conseguiu, dentro do Pride, ele tacar uma garrafa de água cruzando o ringue. Um evento daquele, ele conseguiu fazer o caos. Que nunca foi visto num evento moderno de o terror e pânico que era terror e lutar pânico lá, daquela né? água. E no Meca também, né? Que o terror que ele tocava, Não, né? agora vem cá, Messi, para lembrar dessa rivalidade, às vezes, quando a gente cruzava no elevador com eles, né? A gente abria a porta do elevador, porque foram 42 lutas, 41 lutas, né? 20-21 para chutebox, ganhou por um. Eu lembro até, na época que eu acompanhei, foi 21-20. Né? A chutebox estava ali, a gente sempre virava, a gente encontrava esses caras no elevador do hotel. Cara, era depois tenso, mudaram o cara. hotel, depois mudaram o hotel, chegou a mudar o hotel. Mas nunca houve briga. Nunca teve briga, teve uma discussão só, que foi, na verdade, uma discussão infantil, que aconteceu, porque eu não estava no Japão nessa época, mas excesso de preciosismo até do Zé Mário, porque a nossa empresária meio que pediu, impondo que um japonês fosse no nosso treinar, e esse adversário, por acaso, era adversário... Esse japonês era adversário do Assuero, que era da Chutebox. E o Zé Mário foi dar uma satisfação para a equipe, até para o Rudimar. Cara, vocês querem alguma dica, quer alguma coisa, vai acontecer, o cara vai lá treinar com a gente. Então, né? Então, não tem nada pessoal, coisa e tal. E foi dar uma satisfação que eu acho que não deveria nem ter dado, assim. Era uma coisa que não tinha relação, não tinha necessidade. Era uma coisa normal então, o cara era tão amador que eles levaram isso pro pessoal. Certo. E aí, no dia seguinte, se inflamaram com isso, e a equipe não sabendo de nada. O Arona, no café da manhã, também é outro cara muito casca-grossa, chegou no café da manhã, e aí os dois, assim, temperamento mais... Por acaso se encontraram. Os pitbull. Os pitbull se encontraram no café da manhã, se servindo no buffet. Vanderlei e Arona. Que e o Arona sem saber de nada, e o Vanderlei já inflamado. E o Arona, bom dia. E o cara, tô falando contigo, meu, bom dia. Bom dia, o quê? E pronto, começou a discussão. Sim. E é ali que começou tudo por uma bobagem. Então, o único estresse fora do octógono mais sério que teve foi justamente a discussão que gerou toda a rivalidade, porque até então não tinha essa rivalidade. Não. BTT Chutebox. Nunca teve. Foi ali que surgiu. Inclusive, eu conheci a equipe Chutebox, por acaso, em 2000, quando eu vim lutar no UFC Japão, que a gente ficou no mesmo vestiário e, por acaso, eu aqueci junto, fazendo esgrima, junto com o Vanderlei. Entendeu? O Vanderlei, o Rafael e o Rudimar. E tava eu, o Libório, o Bebel e mais alguém. E aí eu aqueci um pouquinho junto com o Vanderlei, a gente ficou no mesmo vestiário, fizemos um contato prévio, uma amizade. E depois no Japão aconteceu isso, mas eu pessoalmente, assim, eu sempre me dei bem com o Rudimar, sempre falava com ele, coisa e tal, deixa disso, papapá, isso é uma bobagem. Mas aí teve também essa história da luta do Zé Mário com o Murilo Ninja, que também de fora também não estava por acaso no Japão, porque a gente revezava quem ia. E aí teve essa situação lá que foi meio conflitante. Não sei nem, Rodrigo, você estava lá? Tava lá, cara, chorei. Eu tava no corner do Zé Mário, o Zé Mário tomou um knockdown, e quando eu olhei, já tomou a garrafa, já voou a garrafa de água de lá de no baixo. Meio da luta, ele foi no meio da luta, que loucura. Ele desceu do corner, foi pra lateral, tacaram na lateral, não passou por cima, tacou na lateral. Bicho e aí foi inflamação. E a gente treinava nos quartos, eles colocavam às vezes a gente para treinar quartos perto do outro. Aí ficava gritaria de um lado, vamos matar, vamos pegar. Cara, o clima estava muito. Cara, ficou muito tenso. Cara. E às vezes depois mudou a gente de hotel,
A gente se cruzava, que tinha um buffet que a gente tinha em comum. Aí atravessa a rua, não atravessa a rua. E na época a gente tinha 2 pitbull, né? O Arona e o Paulão. A gente tinha do outro lado, a gente tinha, né, o Pelé Land, do outro lado, o Vanderlei Silva. Pô, era pitch com pitch, meu. Então, isso foi... Uma vez aconteceu uma história do elevador engraçada. A gente estava no Hilton. Eu acho que já tinha acontecido, já tinha... Assim, os ânimos já tinham baixado um pouco. E aí eles estavam no Hilton também. E aí abriu a porta do elevador, eu estava com mais alguém. E como eu sempre me dei bem com os caras, estavam todos eles no elevador. Aí que eu não sei, acho que era o Alex Negão que estava comigo, o Bebel, não sei. Aí eu entrei. Eu entrei no elevador, ficou aquele clima. Eu falei, aí galera, preparado para lutar? Os caras, não sei o quê. Porque os caras sempre me respeitaram, porque eu sempre respeitei eles. Né? E eu nunca estive, por acaso, em nenhuma situação dessa de conflito. Porque quando começou o conflito eu não estava. E quando teve a luta do Zé Mário eu também não estava. Então eu fiquei meio que fora do conflito, assim, a minha imagem ficou fora do conflito. E você era o mestre também, né, Murilo? Como tinha o Rudimar do outro lado, que era muito respeitado pelo E eu me dava bem rapaziada. com o Rudimar, porque eu tinha conhecido o Rudimar antes disso tudo. Sim. Então eu meio que, junto com o Rudimar, a gente conversava. Legal. As numa lideranças boa. se davam bem. Mas... E Mas aí teve esse fato do elevador. Teve agora, foi eu lembrei engraçado. aqui de 2 fatos que quase foram piores. Foi uma vez que quando o Cacareco tava com a gente já, que foi no Jungle Fight, cara, quase rolou. Ali foi tenso. O Cacareco ganhou esqueci o nome dele, cara, o negrão da Chutebox. Nilson de Castro. Finalizou. Casca grossa. Não foi o Nilson, não. Foi o Nilson, ele finalizou, cara. O Cacareco finalizou no Jungle Fight. Aí o Cacareco faz a brincadeira do Muay Thai, aquele desenho, uau! E eu já não tava mais, que eu era árbitro do Jungle, coordenava ali o Jungle. Cara, o Cacareco falou, não, aí, meu irmão, aí, cara, tava o Cyborg, tava aquele grandão moreno, que era adorar uma briga também, o... Ah, sério? Não, o Sueli é tranquilo. O... Cara, esqueci o nome dele, mas enfim. O mais brigador ali, o mais brigador, lembra dele? Não, um grandão. Esqueci, ele até lutou com o Gilbert Ivan, lembra dele? Sim, grandão, fortão e tal. E ele era um cara inflamado. Tinha uma galera, um time menor. E aí da Chutebox, cara, meu irmão, no café da manhã, Bebel lembra disso. Eu tava machucado, que eu estourei meu joelho aí, tava de muleta. E eu tava trabalhando no Jungle. Cara, aí o Bebel entra, Carlão, vai dar confusão. Aí quando eu olho, cara, tá o Cacareco com o garfo na mão, brother. E os ciborgues, os caras indo pra cima, aí eu entro no meio de muleta, não, pelo amor de Deus, aqui não, hotel não, pelo amor de Deus. E aí os caras, irmão, aquela discussão lá pra cá. Eu falei assim, vai dar ruim. Graças a Deus não deu. Os caras, o ciborgue, eu falei, ciborgue, pô, tu é um campeão, cara, tu vai dar confusão aqui, o Cacareco vai sentar pra lá. E aí apaziguou a confusão, mas ali eu lembrei. É que eu tava lembrando, que você falou assim, nunca deu uma confusão de quase. Sim. Ali foi. No Jungle Fight, cara, quase que realmente vai pra via de fato. Ia ser terrível. Hein, Carlão, eu acho que a BTT teve muita habilidade emocional em várias vezes para não dar confronto. A gente tá na hora, a gente sempre metia um deixa disso. Porque se a gente não tivesse a mesma gana de confronto, né, eles eram muito inflamados. A gente, na hora, dava uma consciência. A galera de Curitiba era chapa quente. Era chapa quente, era inflamado, cara. Eles são, né, inflamados. Sim. Inclusive, a gente fez um programa resenha aqui com o pessoal da Chutebox aqui, de uma linhagem de mestres. A gente fez o Luizinho Azeredo, o Diego Lima e o Alan Puro Osso. E o Rudimar entrou em vídeo aqui, então foi muito bacana. E é legal a gente ter esse lado agora da BTT. Pegou uma galera de Chutebox mais tranquila. Mais tranquilo, exato. Chutebox de São Paulo. Exato. É mais tranquilo. É mais tranquilo. Bem mais tranquilo. Claro. Não é a mesma coisa. A galera de Curitiba era mais inflamada. Sim. E hoje a gente tá com caras temperados aqui também, né? Estamos com os pitbull da BTT aqui também, galera. Não, tá com né? E a maturidade, né? Depois a gente foi amadurecendo, foi se conhecendo. O próprio Vanderlei e o Ricardo Aron se encontraram na praia, fizeram amizade. Muito bonito. O Rudimar é um cara super bacana. E o Rafael Cordeiro tem uma relação. Hoje todo mundo tem uma relação super saudável, todo mundo. O Vanderlei, pô, me pediu desculpa da confusão que ia ter entre eu e ele, eu lutando. Botou no livro dele, bro. No capítulo do livro dele, ele falou que ele se excedeu quando foi meu árbitro. Mas tudo isso fazia parte, era o tempero da rivalidade potencializado pelos japoneses. E na verdade,
essa rivalidade foi benéfica para todo mundo. Claro, para todo mundo. Para Shootbox, para Brazilian Top Team, para o Pride. Claro. Porque atrair a atenção do Pride dava emprego para as duas equipes. Sim, sim. Então, toda vez que alguém queria ver a Brazilian Top Team e o Shootbox lutando. Ô Murilo, eu vou além, cara. Foi benéfico para mim. Eu que trabalho com esse negócio, eu tô aqui. Quantas matérias você não fez por conta disso? Muito, cara, muito. E assisti na época, o ecossistema, o bolo cresce para todo mundo. E detalhe, essa rivalidade fez com que vocês, atletas, se tornassem atletas melhores. Sem dúvida. Vocês voltavam para academia sabendo que do outro lado tinha um cara certeza. bravo. De um rival. E vice-versa, a rivalidade é importante. Subiu o sarrafo para todo lá mundo. em cima para todo mundo. Todo mundo tinha que se Eu preparar. lembro de um dia estar na coletiva de imprensa, que eu era campeão do Pride, o Assueli estava querendo subir, né? Cara, chegar no meio da coletiva, ele parar assim, meter o dedão e começar a falar comigo. Eu pensei, eu olhei assim pro lado, acho que eu tava usando mais. Não dá nem ideia para ele. Pai, boa noite, para continuar falando. E ele deixou ele falar sozinho. Você vê que era um nível dele chegar no meio da provocação. Subiu no porque de ringue. repente. Comigo, eu tava arbitrando, mas outro cara pulou no ringue e começou a afiar. Quem é o Assuero, lá em Assuero? Curitiba. Lá em Curitiba. Eles faziam, né? E era. Até um abraço para Era a Suéria, ousado. sofreu acidente de Era moto. ousado. Um grande abraço para a Suéria aí, boa recuperação. Cássio Agreste. Ele operou o quê? O pé, ele sofreu acidente de moto, né? E Há pouco tempo agora? Há pouco tempo. Tá se restabelecendo aí. Um grande abraço para a Suéria Silva. Casca grossa. Aqui, falando um pouquinho isoladamente aqui da hegemonia, dos campeões, das lendas, claro que no Revival, né, a gente aprofundou muito mais tuas conquistas, tuas lutas, mas eu queria começar pelo mestre aqui, pelo Murilo. Murilo, você foi o primeiro brasileiro campeão do UFC, cinturão, 84 quilos. Muitos pedem você no Hall da Fama do UFC. Eu sou um desses que engrossa o couro, tenho certeza que os dois também. Você, o Marco Ruas, são caras que tinham que estar lá. E conta pra gente um pouco. Eu repito aqui, quem quiser aprofundar na história do Murilo Bustamante, está no Revival, está já na nossa biblioteca aqui do UFC Fight Pass. Você pode ir lá e rever o programa que foi ao ar no último sábado agora, que não teve o UFC. Mas, Murilo, você é uma das lendas do nosso esporte, você enfrentou grandes lendas também. Chuck Liddell, Dan Henderson. E conta pra gente essa história que o Rodrigo já mencionou aqui. Você teve que vencer o Dave Menier 2 vezes. Não, na verdade, foi o Matt Lindland. O Matt Lindland. Foi a primeira defesa de cinturão. Isso. Defesa primeira e única. Isso. E você saiu do UFC com contrato com o UFC? Você era o campeão? na Como é que foi essa verdade, história? Essa história foi o seguinte, começou antes, né? Eu tinha vencido o cinturão contra o Dave Menier em janeiro se eu não me lembro, 10 ou 11 de janeiro de 2002. A defesa do cinturão era com o Matt Lindland, que era um cara invicto. Wrestler, né? Wrestling, vice-campeão mundial de wrestling, vice-campeão olímpico de wrestling. E era o poster boy que o UFC precisava, porque o cara era um herói, atleta herói, americano, e eu não falava inglês bem, né, cara? Então era tudo que os caras queriam. E aí eu machuquei meu dedo, tive uma infecção no dedo durante o treinamento, cara, não conseguia treinar direito, não tinha pegada, não conseguia bater, atrapalhou meu treinamento a beça isso, e eu fiquei meio inseguro, falei, cara, não tô conseguindo treinar, falei com o Tetel, que era meu manager, falei, cara, liga pro UFC, era a minha última luta no contrato, liga pro UFC e renova meu contrato. Fala pros caras, vamos renovar meu contrato antes dessa luta, porque eu tô preocupado, cara, não tô conseguindo treinar, não sei o que vai acontecer. Porra, né, vou lutar com um cara aqui invicto, duro pra caramba, eu não tô treinando direito, cara. E aí os caras não quiseram. E aí, resultado, chegou na véspera da luta, eu não senti mais nada na minha mão, cara. Ficou assim, eu batendo manopla, tudo, e treinando, e chegou na hora da luta, não senti nada. E, cara, e a luta foi, assim, muito, muito mais fácil do que eu esperava. Né? Eu comecei na luta, ele foi caindo nas minhas posições desde o início. E aí eu caí ele caiu numa posição, ele foi virar, caiu numa posição que eu sou especialista, que é chave de braço invertido. Caiu na minha posição, eu peguei o braço dele, o cara mandou parar, continuou. Mandou voltar, né? Aquela coisa, aquela frustração toda, reiniciar a luta. Bateu mesmo, né? Bateu, né? Mas eu não parei por causa disso. Eu parei porque o Big John mandou parar a luta. E aí ele quis reiniciar, o cara já tirou o braço, o cara levantou, o cara já ficou sem saber o que fazer. Não acho que o Big John tenha feito por mal, mas ele se enrolou. Ele errou. Errou feio. E aí me mandou pro corner e mandou iniciar a luta, cara. Minha cabeça foi, meu irmão, a 1000, né? Se tivesse aberto a porta do octágono, eu tinha ido embora de frustração.
Continuou, eu meio desconcentrado no final do round ali, aquela coisa, consegui levar no segundo round ele agarrado naquela chance, vindo para cima com tudo, e eu lutando muito bem, mas meio desconcentrado no segundo round. No terceiro round eu meio que consegui voltar a me concentrar e tava com raiva, né, cara? E aí no terceiro round eu dei um knockdown nele, caí por cima, eu queria machucar ele, queria bater muito, tava com raiva. Aí bati, mas eu tava dentro da guarda, ele mandando pedalada. Quando eu vi assim, eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô os pés passando assim, aí eu passei a guarda. Quando eu passei a guarda, ele virou, eu encaixei uma guilhotina e finalizei. E aí, o que aconteceu? Eles fizeram até uma proposta boa, o UFC fez uma proposta boa de renovação, mas como eu tinha direito no meu contrato de dar uma olhada no mercado, o Pride já existia, já era um evento gigante, falei, pô, deixa eu dar uma olhada aqui desse, né, de repente até para subir o meu valor aqui, mas aí não aconteceu nada, não consegui contato no Pride, coisa e tal, e eu voltei, falei, não, então, Betetel, volta no UFC, vamos assinar essa proposta que também tá boa. Quando ele voltou a proposta, os caras jogaram a proposta para baixo, no valor que eu tinha ganho para lutar contra o Matt Lindra, e depois de acontecer tudo aquilo que tinha acontecido na luta. Então eu fiquei muito frustrado, muito desapontado, e falei, cara, por esse valor eu não assino. Se você quiser, você melhora o valor e a gente assina. Os caras não melhoraram o valor, aí eu saí do evento, saí fora do evento, mas não saí pro Pride. Na verdade, eu saí de raiva mesmo, entendeu? Eu falei, cara, porra, isso é uma ofensa aí, meu irmão, não vou assinar por esse valor. E aí eles também nunca mais deixaram um campeão ficar sem luta no contrato. Isso nunca mais aconteceu. Foi um erro isso, entendeu? E aí eu fiquei boiando ali um tempo, até em 2003 o Pride ia fazer um Grand Prix. E aí eu estava treinando para esse Grand Prix, achando que eu ia ser chamado, e aí, na verdade, chamaram o Arona. E aí eu parei de treinar como lutador, né, pai? Virei treinador. O Rodrigo ia lutar contra alguém, contra o... Eu lutei com o Quinton, tu lutou também, tu lutou com alguém. Aquele Grand Prix, com quem tu lutou no Grand Prix? Foi com... Em 2003? 2003. Não, acho que o meu Grand Prix foi em 2004, 2003. Não, mas você lutou no Grand Prix, não. Tinha uma luta pra você nesse evento, eu acho, não tinha? Fredo ou outra pessoa. Eu acho que ele lutou, eu tava treinando com ele, com o Arona. Eu não sei, eu tava treinando com o Arona pra ajudar o Arona, e eu achava que o Rodrigo tinha lutado também, talvez esteja enganado. E aí chegou em cima da hora, o Arona machucou, não pôde lutar, e aí acabou que eu entrei pra... Foi o Rico Rodrigo. Isso, o dia da luta do Quinton foi contra o Rico. Você lutou, me lembro que você lutou. Até que a gente tava... A gente foi checar o ringue junto e eu tava meio cabisbaixo, assim, meio triste, sabendo que eu não queria lutar. E aí os caras chegaram lá no Japão, eles me deram uma cercada e meio que botaram a culpa na equipe. E como a gente tinha muito lutador lutando, eu fiquei com medo deles fazerem uma represália na equipe. Você não tocou nada, foi do nada, você não tava nem Não, tava nem treinando. No final de semana anterior eu tava saindo com a galera, tinha tido evento de luta tinha tido evento de luta em Teresópolis, aí tinha bebido, tinha curtido, tava na curtição. Tomando água com gás, com limãozinho primeiro. Tava de treinador, de boa, sem dieta, tomando a cervejinha. E aí no domingo, aí na segunda eu fui segunda de manhã, eu já tava indo pro Japão para trabalhar como treinador, os caras me ligaram, o Zé Mário me ligou, porra, o Arona não vai lutar, os caras querem que você lute. Eu falei, pô, tá maluco, vou lutar o quê, cara? Não tô preparado pra lutar. E contra o Quinton Jackson, né? Não tava preparado pra lutar, cara. E, porra, tá louco, eu vou lutar não, velho. Aí cheguei na segunda, saí na segunda, na quarta, eu cheguei, o Zé Mário tava com a mão quebrada, então não podia nem ter a chance de Zé Mário, só tinha eu. Que era o cara mais famoso do peso ali. E aí eu cheguei na quarta, os caras me cercaram, eu falei, então beleza, tá bom, eu vou lutar. Aí fiz um acerto lá, assinei umas 2 ou 3 lutas. Aí fui treinei na quarta-feira, a gente treinou na quarta-feira dentro do hotel, fiz sparring com esse cara lá, a gente treinou pra caramba. E aí cheguei, fui no evento assim, cara, eu vindo pro evento assim, triste, sabe, desanimado, sabe, você tá? Cara, quando teve a apresentação, meu irmão, foi um choque de adrenalina, assim, que eu voltei pro vestiário de uma maneira, meu irmão, assim. Aquilo era lindo, a gente tava numa passarela assim, cara, e de repente anunciou os lutadores, fogos, explosão, 40 mil pessoas no Saitama. Bum! E aí, meu irmão, fomos lutar, cara. Aí mudou completamente meu espírito ali, assim. Conectou ali a energia. Aí eu fui pra cima, falei, cara, chegou no range, vambora. E aí fazia um round, 10 minutos de porrada, eu sentava no banco, falei, cara, tá bom, isso pra mim, tá bom, não aguento mais, agora acabou, agora chega, aí não, vamos lá, mais um round. Minha cabeça é aquela vozinha, vou mais um round, eu vou mais um round.
Aí fiz mais um round, aí no último era 3 rounds, um de 10 e 2 de 5. Aí no último round eu tava morto, caraca, eu não aguento mais, cara, não vai dar. Aí mais um round, aí fui mais um round, aí no último round ele me deu um monte de chute na perna, que eu não tinha mais perna pra andar. Aí comecei a tomar chute na perna pra caramba, mas na mão, assim, foi tudo bem, eu me virei bem na mão. Como eu tava cansado, não tinha muita perna, o que eu fazia? Minha estratégia é a seguinte, eu abaixava a guarda. Como eu era mais alto, ele vinha pra chegar perto. Como ele chegava perto, eu batia em linha, e acertava ele e afastava de novo. Então eu ficava nessa brincadeira. E o Pedro Rios, do lado do Peter Aerts, o Pedro levanta a guarda, estava no ringside, o Pedro e o Peter. Quando eu entrei no ringue, o Peter virou pro Pedro e falou, pô, o Murilo tá precisando de workout, tá precisando malhar, né? Olha a barriga dele. Meu barrigudinho, gordinho. Aí não sabia que eu tava, meu irmão, sem a menor condição de brigar ali, cara. Mas foi boa, a luta foi boa, eu vou te falar que a minha performance foi... Fiquei muito satisfeito, cara. Muita gente achou até tava que eu... no ápice dele. Muita gente ainda achou que eu ganhei aquela luta lá. E Carlão, com base no que o Murilo está falando, acho que uma coisa até que você levantou no início do programa, a gente estava batendo papo. Eu me lembro que ele foi um dos primeiros, que eu me lembro, assim, de misturar um boxe de alto nível, um jiu-jitsu de alto nível e um wrestler também muito bom, de botar o wrestler para baixo. Né? Então você que vivenciou, esteve perto e treinou junto, ajudou ele, hoje em dia que é uma receita de sucesso, a gente vê um Tom Aspinall da vida com esse jogo, né, e é campeão do mundo no peso pesado. O Murilo foi um dos primeiros, talvez o primeiro a fazer ter essa mistura em alto nível. Do jiu-jitsu mais completo, de todos. Isso aí é indiscutível. Eu sempre falei isso. O Murilo Bustamante foi o lutador mais completo do jiu-jitsu. Mais completo, oriundo da arte suave, mais completo. Ele não era o wrestling, ele era bom de judô. Judô, faixa que preta. facilitava para ele no wrestling. Ele era bom de judô. E isso dificultava derrubar ele derrubava bem, ele tinha quedas boas de judô. Ele fazia muito bem aquela quedinha que hoje o nego não faz. Que eu falo muito na transmissão, cara, que eu falo, pô, aquela do Murilo, o cara não tá fazendo. Às vezes eu falo que aquela do Murilo, quem é da velha guarda sabe o que eu tô falando, mas quem não é, não sabe. Que é na grade, na briga da grade, da esgrima na grade, você usar o gancho externo, não um gancho interno. Você pode usar o Otogari com o Otogari. O Sotogaki. Sotogaki. Ele usa muito o Sotogaki e derruba aquilo. E nego não usa aquilo. Dificilmente um cara aplica aquilo hoje em dia. Cinturando, mão com mão aqui atrás? Eu tentei ter mão com mão, irmão. Não, Você dá um passinho, você puxa aí pro meio. Eu faço peão e faço compasso e comprimento. Mas sabe o que acontece? A gente já treinava a parede lá atrás. É verdade. A gente já treinava a parede lá, lembra? A gente treinava muito parede, a gente não tinha octágono para treinar, era a parede. Então a gente já treinava a parede há muito tempo, já fazia isso, treinamento de parede. Então, o meu objetivo na luta era o quê? Eu cercava o cara, eu fazia o boxe, melhorou muito meu jogo de perna e de todo mundo, né? A gente tinha o boxe, o jogo de perna de todo mundo muito bom, movimentava muito no ringue. Então eu ia cercando o cara até chegar perto da parede, eu dava o bote e empurrava para a parede. Quando eu empurrava para a parede, eu imediatamente já botava o ganchinho por fora e puxava. E derrubava todo mundo assim. Você dava um girinho ali, né? O Dário, que era meu professor de wrestling, toda vez que eu ia treinar com ele na parede, eu derrubava, ele ficava louco comigo. Ficava louco comigo. Qualquer nível olímpico. Cara, o Dário, seleção, mas aí o ganchinho, entendeu? Era diferente, porque era a parede. Então eu botava o ganchinho, no meio era difícil derrubar ele ali, porque o cara é muito bom de wrestling, no meio, no wrestling, nunca derrubei ele no meio. Mas na parede eu empurrava ele, botava o ganchinho rápido. Quando ele percebia, já estava o gancho. Era caindo. Só puxar, entendeu? Então eu fazia isso. E aí aconteceu isso na luta com o Matt Lindo. Entendeu? Ele caiu nessa posição, eu botei ele para baixo. Primeira vez. Boa. Aqui, a gente vai pro quiz, mas depois eu quero voltar pra gente continuar falando de Pride, tá? Bom, vamos pra mais uma. Vamos nessa. Por enquanto tá todo mundo zerado, né? Por enquanto não, eu fui campeão, porque eu cheguei mais perto. Tem que vantagem, tem que vantagem. Faixa coral tem de 8 para 9, 6, outro 4, outro 5, o 9 ficou ali. Então se você chegar perto nessa segunda, você ganha mais uma vantagem. Beleza, tá bom. Não foi ponto, mas foi vantagem. Exatamente. Vamos para a próxima pergunta. Em sua última vitória no Pride, Arona venceu um ex-campeão do Strike Force e do K1, que chegou a disputar o cinturão do UFC. Quem é esse lutador? Última vitória de Ricardo Arona no Pride, venceu o ex-campeão do K1 e do Strike Force. Essa é mole, pô. Chegou a disputar o cinturão do UFC. Isso é tranquilo. Quem é esse lutador? Já botei aqui. Caraca, cara. Pode virar aí? Calma. Cadê o clac, clac? Cara, eu me lembro do cara... 10 segundos. Eu não tô me lembrando do nome.
Ai, meu Deus. Olha. Cara que nunca só tomava, como é que se diz? Óleo, cúrcuma, creatina importada. Tem uma Só história que eu não essas posso coisas. contar ao vivo sobre isso. Vira aí. Alisson Alistair Overeem. Overeem. Acertei também. O meu ficou vazio que eu não me lembro. Não, mas tipo assim, Rodrigo o também. Alisson tem outra história com a Arona que a gente não pode contar. Não, cara, eu vou falar. Essa é boa. Já Não, tem que contar. A Essa é gente tá boa. num programa que é uma resenha. É uma resenha, essa tem que contar, pô. O Alisson falou a última luta do... Foi a última Do luta. Pride foi. o Pride. Não, vocês estão errados. A vitória, foi a última vitória. Foi vitória. Tá bom, tá certo. E aí saímos, nós éramos amigos todos juntos ali, né? O Alisson adorava sair com a gente, sempre saía. Pô, deixa eu dar uma volta contigo, Nogueira. Tava ali. Já lutei com o irmão do Alisson, né? O Valentim, Overeem. Então eu já conhecia a família ali, né? E ele pediu pra sair com a gente. E no dia, ele saiu, né? Tomou um chute do Arona ali, que machucou a panturrilha dele, né? Machucou. E aí, todo mundo sentado, ele virou para o Arona e falou... O Arona sentado, ele falou, sorte que tu me machucou, porque senão tu não ganhava essa luta. Aí tomou-lhe um coladão no meio do mal. O que, rapaz? O Alisson pediu desculpa. Falou, cara, desculpa, por favor, o Arona era meu. Era fio desencapado. Sorte que você... Ele falou, o que ele falou? Eu falei, eu traduzi ali, que ele falou muito rápido em inglês. O Arona colou dele, meu irmão, pede desculpa, lá dentro do ringue você não ganhou, e o Alisson pediu desculpa, então ele apanhou à tarde e quase apanhou à noite também. Eu achei que você ia contar uma outra história. E quase perdeu a noite. Exatamente! Essa aí que eu tava esperando. É a da noiva que eu tava esperando, né? Aqui, Foi uma trilogia do Arona. Trilogia da Arona. não é? Aqui, essa ele poupou, mas né? Aqui, Resenha da a resenha. resenha da resenha. O diretor pediu para mostrar a resposta de vocês para a câmera aqui, para pagar o placar. Rodrigo Minotauro e Eu apaguei. Murilo. A minha vez, Mas a nossa eu não ele me pegou. lembrava, eu tava confundindo aqui, cara. Aqui, ó, mostra para a câmera de vocês ali, ó. Tá meio apagado aqui, eu vou até pedir outra canetinha. Né? Tá, você pega a minha na... O Rodrigo acertou. Alistair Eu acho que Overeem. eu tava até nessa luta com o Arona, se eu não me engano. Alistair, eu acho que eu tava. Murilo, mostra ali para tua câmera ali a resposta, por favor. Vergonhosa, a minha, não me lembrava. WO. WO, essa. Tem uma vantagem, vocês têm ponto agora, mas eu vou chegar lá. Tá aí então a resposta, ó. Então, Alistair, a gente meio que já sabia da resposta, né? Mas só para oficializar aqui, para deixar... Sim. Esse aqui, a gente pode falar que foi você falou aqui, um triplo... Uma trilogia. Trilogia aronesca, que perdeu no ringue, tomou uma frita fora e quase perdeu a noiva. Dizem que perdeu, mas Não vamos sei. deixar. É você que tá falando. Para com isso. Dizem que perdeu a noiva também. Eu quero retomar uma coisa. Você chegou a disputar o cinturão do Pride. Não foi isso, Murilo? Sim. Conta pra gente como é que foi isso. Cinturão foi o Grand Prix peso médio. Na verdade, o peso médio no Japão era meio médio, porque era até 83 e o médio era até 93 e o pesado era acima não tinha o meio pesado, era o médio e o pesado. Então era o meio médio que eles chamavam, que era até 83. E aí foi um Grand Prix, foram 3 lutas, 2 lutas na noite, 2 lutas numa noite, que eu ganhei A primeira luta foi engraçada, que era um campeão do Chutô, se eu não me engano, esqueci o nome dele agora. E ele era mais velho, e aí ele falou que eu também já era mais velho nessa época, eu estava com 39 anos. E aí ele falou que quem perdesse a luta tinha que se aposentar. E eu falei, eu não estou afim de me aposentar, não. E aí acabei finalizando ele na luta, ele se aposentou. Se aposentou lá. Se aposentou, era campeão, entrou com... Isso é muito sério, isso é muito sério. O japonês leva a sério isso como mesmo. Assim? Como assim? O cara querer me aposentar, pô, só porque se eu perdesse a luta. Aí ganhei dele, ganhei do Minô na mesma luta, na mesma noite, que o Minô tinha ido treinar com a gente, também no Rio. Mas era um cara muito duro, muito difícil de finalizar o Minô, muito duro. Você finalizou a luta, não, né? Não, eu ganhei com chute, com um tiro de meta. E o mais engraçado dessa história toda é que nessa noite o Phil Baroni perdeu para o Minoa. E o Phil Baroni, quando eu saí nessa história da minha saída do UFC, o Phil Baroni, ele me desafiou no evento seguinte, do meu evento, que ele ganhou do
Ele ganhou de alguém, cara, não sei se foi o Dave Mann, ele ganhou de alguém, e aí subiu lá, me desafiou, pô, assina um contrato, vamos lutar, não sei o quê. Aí eu respondi a ele assim, mas acabou que não aconteceu essa luta. Ia acontecer no Japão. E aí ele perdeu pro Minoa uma luta antes. E aí eu acabei ganhando o Minoa, fui pra final com o Dan Anderson, cara, fiz um lutaço, eu acho que, pô, cara, que eu venci aquela luta. Lutaço, pô, bati nele 12 minutos e meio, 12 minutos ele me deu um knockdown, mas mesmo assim tava morto. Quando caí por baixo ali, ele não conseguia nem me bater, eu recuperei, aí o juiz mandou levantar, quando levantou eu fui batendo para ele, fui para cima dele batendo e encerrou a luta. Quer dizer, foram 15 minutos de luta que eu bati nele 12 minutos e meio, se você pegar a luta você vai ver. E aí deram 2-1 para ele. Que, aliás, o Dan Henderson era um mestre em lutas iguais que ele ganha. O que acontece? Contra o Shogun, gostava dele, né? Contra o Shogun. Na minha concepção é o seguinte, o Dan Henderson e o Quinton Jackson eram os expoentes americanos no Pride. E o que mais dava grana pro Pride, pay-per-view, era os Estados Unidos. Então os caras meio que davam na minha opinião, davam uma favorecida. Um peso maior. Toda vez que ia pra dividida ali com o Dan Henderson ali ou ali, eu via ele ter vantagem em algumas lutas, sem tirar o mérito dele, que o cara é um monstro. O cara que nocauteou o Fedor, campeão do UFC, o cara é um monstro. Nocauteou o Vanderlei, o cara é um monstro. Mas as minhas 2 lutas com ele foram controversas. Uma eu tomei uma cabeçada que interferiu o resultado. Eu fui entrar, quando eu aproximei, ele jogou o golpe, me deu uma cabeçada, eu caí de joelho, ele me empurrou, começou a me bater, o juiz encerrou a luta. Deveria ter sido não contas. E a segunda, que foi essa da final do Grand Prix, eu acho que eu ganhei. E assim, unanimidade, assim, que algumas pessoas acham que não, mas unanimidade no meio da luta acham que eu ganhei aquela luta, inclusive os americanos. Sim. Assim, o chat de luta, assim, era 95% todo mundo comentando na época, inclusive os americanos, que eu tinha vencido a luta e deram para ele. Você teria sido o primeiro lutador na história a ter sido campeão do UFC e campeão do Pride. Que depois foi um feito do Shogun, do Rodrigo. Não, só do Rodrigo. O Shogun ganhou o Jean-Pierre. O Grand Prix. O Rodrigo foi campeão da categoria. Sim. Verdade. E falar também, né, com o Murilo, né, e a BTT, uma das maiores rivalidades foi o wrestling contra o jiu-jitsu da BTT, né, contra eles, né? Você lutou com aquele gigante wrestler, qual é o nome dele? Tom Erickson. Tom Erickson, foi uma das primeiras lutas de um cara de... Não, mas isso foi em 96, eu ainda estava no carro. Eu estava no Carson, mas eu digo assim, né? Com essa turma de vocês. E você depois, Carlão, foi ainda no Carson ainda, né? Com o Kevin Randleman na sequência. No Carson. Pelo Carson. Foi 97. 97, mas a nossa rivalidade do Carson era com a Lions Den. Com a Lions, né? Era com o time, depois veio com do Coleman, com a House, depois. Mas antes, a nossa maior rivalidade era o time do Shamrock. Porque o Murilo lutou, o Alan lutou com o Vernon White, o Murilo lutou contra o Jerry Bolander. Era uma rivalidade muito grande. Eu lutei contra o Vitor lutou contra o Telemann, depois eu lutei contra o Telemann, mas quando eu lutei contra o Telemann, já foi a estreia da Brazilian Top Team. Sim. A gente tinha uma rivalidade com a Lions Den. Primeiro, pelo Carson, e a Brazilian Top Team depois foi a Shooterbox. Assim, as rivalidades que nós passamos por elas. E quando eu lutei com o Tom Erickson era um cara gigante. 130 quilos, foi 40 minutos de briga, porra, assim, foi pra mim foi o maior desafio de arte marcial que eu já passei na minha carreira. 40 minutos, era pra ser 30, foram 40, aos 10 minutos não tinha mais o tempo, 10 minutos de luta, o cara falou, não tem mais tempo, então foi psicológico e físico, foi assim, cara, foi muito difícil, porque era a terceira luta da noite, eu já tinha brigado 2 vezes, eu entrei no ringue, saí 2 vezes para brigar, na terceira luta da noite eu peguei um super atleta olímpico, um cara nível olímpico. O que aconteceu? Como esses caras surgiram no Vale Tudo na época? Coleman, Mark Kerr, Tom Erickson, Dan Anderson, eles perderam o qualifying das Olimpíadas, do time americano, então eles se focaram no Vale Tudo, e aí apareceram esses malucos. Raw. E aí o Randy Couture, e aí saíram do programa antidoping. Raw, eles criaram o Raw, né? Real Wrestler, né? Real American Wrestler. E nesse evento já era esperado que eu fizesse a final, né, do Grand Prix com Tom Erickson. E aí foi aquilo ali, deram empate, porque a regra, se não finalizasse, era empate. E depois daquela luta eu falei, cara, eu quero lutar um extra do meu peso agora. Mas conta aí, porque a regra foi mudando. No meio da porrada. Eram 30, virou 40. Não, então, eram 30 minutos. Quando eu entrei no ringue eram 30 minutos.
Até os 20 minutos eu estava muito bom, dos 20 aos 30 ele começou a sair da minha guarda, porque não estava arrumando nada, na minha guarda ele estava tomando um atraso. E aí queria trazer a luta em pé, e eu levantava um pouco, ficava ali, coisa e tal, fingia que ia brigar e pá, tentava botar ele, entrava na perna para sentar. E aí depois já nem levantava mais. Eu falei, cara, tô morto aqui, vou levantar com esse monstro aí, vou tomar um atraso. Uma mãozada desse cara, o cara 130 quilos. Depois ele pegou o Kevin Henderman aqui, deu um nocaute aqui no Rio, ninguém conseguia tirar o cara do ringue, ele teve que entrar e levantar o cara para tirar o Kevin Henderman. Pô, eu lutei deu um contra o nocaute, deu um Paul gancho, cheguei, o cara não é de nada, esse cara, o cara deu um nocaute no Kevin Henderman aqui, que nocauteou. O cara, mão pesada. Ele tirou o Henderman. Ele tirou igual uma criança. E aí, cara, eu ali, dos 20 aos 30, foi ficando ruim, dos 30 a 40, pô, comecei, porque ele não ficava mais lutando, ele entrava, me batia e saia correndo. Ele não ficava mais na minha guarda, e eu não queria levantar. Então ficou aquilo ali, a luta ia se prolongar para sempre, porque eu não ia levantar mais e o cara não vinha para minha guarda. E aí, terminaram a luta aos 40. Porque o Serginho brigou muito. Eu bem machucado, aquela coisa, foi um empate, a regra era essa, se não tivesse, nessa época, o Vale Tudo não tinha juiz, tinha que finalizar. E depois dessa luta eu queria alguém do meu peso. Sim. E aí o que aconteceu? Isso é história do MMA e do Vale Tudo, galera. Isso aqui eu vou falar a história. O Sheik Tarnum, que hoje em dia, não sei se ainda é sócio, continua sócio do UFC, mas foi sócio do UFC, se eu não me engano. Ele montou um evento através do Nelson Monteiro, que chamava Pentagon, no Rio, que era um evento de Vale Tudo, em 97. E o Nelson Monteiro chegou para mim e falou, Murilo, quero que você faça a luta principal, escolhe alguém para lutar. Eu, como um aluno muito leal e disciplinado, eu falei, deixa eu falar com o meu mestre. Fui falar com o meu mestre, Cássio, ó, o cara me chamou para lutar, o que você acha? Ah, vamos lutar, coisa e tal. Eu falei, voltei lá, vou lutar. Ó, mas agora a tua luta não vai ser a principal. Cara, eu já falei com o Renzo e o Eugênio e já fecharam a luta principal. Você aceita lutar o Common Event? Eu falei, claro, me bota no Common Event, tá tudo certo. Quer lutar com o Frank Shamrock ou alguém do UFC, o Jair Bolanda. Aí os caras chamaram, o Jair Bolanda aceitou, veio, que era um wrestler do meu peso, muito duro. E aí, cara, aconteceu aquela confusão no Pentagon, teve uma briga, a luta do Eugênio com o Renzo não terminou, apagaram a luz, teve briga, teve tiro. E tava o governador e o prefeito no dia na Arena Tijuca Tênis Clube. Ficou 10 anos proibido o Vale Tudo por causa desse evento. E se eu tivesse sido a luta principal e o Renzo o Common Event, eu não tinha lutado. Olha só como é que foi bom. Eu ser o Common Event, eu acabei lutando. E por causa disso, acabou o Pentagon, não teve mais Pentagon. E no ano seguinte ele lançou a DCC. Essa é a história da DCC. Entendeu? O Pentagon ia ser o evento do Sheik Tarnum, que ia ser o evento. No próximo evento eu já ia convidar outro cara. O próximo já estava tudo combinado. Falei, ó, escolhe alguém para você lutar. E eu queria lutar contra os melhores da minha categoria, entendeu? Certo. E aí acabou o Pentagon e aí surgiu a DCC em 98. Aí o Sheik falou, não, para com esse negócio de Vale Tudo, vamos pro grappling. E aí temos o maior evento de grappling. Foi o que aconteceu, essa é a história do DCC. Ah, sensacional, sensacional. E acabou que você falou sobre os lutadores, muito da tua carreira e tudo, a gente está nesse bloco de hegemonia. E só para citar, para a gente poder amarrar aqui, Carlão, UFC, Pride, Rings, IVC, Minotauro, Pride, campeão do Pride, depois foi pro UFC, campeão interino peso pesado do UFC também. Você tinha o... Mas o Rodrigo ganhou o Rings também. O Rings também. Ele foi roubado do Dan Randerson. Verdade. Foi roubado, ele era para ser bicampeão. E um ano você foi roubado e no outro você foi campeão. Você foi campeão o quê? 2001 ou 2000? 2001. 2001, então aí. Foi pro semifinal, a gente bateu na trave ali. Sim, tô tirando o título, você olha só. Nada. Que abuso. E Vitor Belfort foi campeão em cima do Range Couture também nessa época, né? Você ainda tinha Paulão Filho, Ricardo Arona, Rogério Minotouro. Mas eu acho que quando o Vitor ganhou do Randy Couture, ele não estava mais na base da tinha saído. Ele sozinho. Nem da primeira? Não. O Vitor ficou um pouco. Ele ganhou uma e perdeu a outra. Ele ficou um período curto na Brasília Top Team no início, ele saiu e depois ele voltou quando foi lutar com o Tito Ortiz, também ficou só para essa luta. E aí a gente se desentendeu comercialmente falando, e acabou que ele saiu. Contra o Randy, ele fez um camp sozinho. Boa. Ele tinha o Leozinho Vieira no camp dele, outros caras, ele montou um camp. Eu lembro porque eu estava nos Estados Unidos, até ajudei ele a treinar um pouquinho. A gente foi na montanha lá em Big Bear, eu ajudei ele a treinar, mas ele estava sozinho, ele não estava com... Ele tinha o camp dele. Entendi. Mas então, hegemonia e grandes nomes aí
nesse período de glórias da Brazilian Top Team, o que culminou no próximo tema do nosso programa aqui, o último tema desse programa especial da Brazilian Top Team, que foi a escola se espalhando pelo mundo, né? Deixando o seu legado mundo afora, legado que perdura até hoje para as novas gerações. Vamos ver. Então, a gente chega nesse ponto do programa aqui, para a gente poder fechar esse arco, e tudo que a gente construiu, veio falando da história aqui, com essa riqueza de detalhes aqui de vocês, para a gente chegar no mundo do BTT, no mundo do Top Team, né? Que são novas escolas com a mesma filosofia. E aí a gente fala de American Top Team, vocês já falaram aqui lá no início do programa, né? Contaram como foi o surgimento da ITT, e que hoje eu quero até esticar essa pergunta para o Carlão. A gente já falou muito da American Top Team aqui, mas e o Murilo tocou nesse ponto, que talvez seja a maior equipe de MMA do mundo na atualidade. Você acha que talvez, ou você acha que com certeza, Carlão? Qual que é a tua visão da ITT hoje? Cara, não tem como cravar a melhor, mas tem uns grandes atletas. A maior, assim? A maior, em termos de estrutura, sim, com certeza. A maior estrutura do mundo. Quantidade de atletas também? E quantidade de atletas. Mas a gente não pode esquecer os caras lá de Daguestão, Não, de jeito nenhum. o que estão fazendo, né? O Eagle, né? A história, os caras são Resultado, São né? resultados, quem pensa em resultado. Mas a American Top Team, com certeza, está entre as 2, 3 maiores equipes do mundo. Em estrutura, é a maior equipe do mundo. Os caras têm uma estrutura ímpar. Ninguém tem isso. Ninguém tem o que os caras têm. Então, realmente, gente do mundo inteiro treinando. Os caras estão em outro nível do negócio. Sim. Mas em termos de Eu resultados, vou discordar, a gente Carlão. Eu acho a maior. A ITT de estrutura. Não, de estrutura. De tudo. Até campeões. Tem uma linhagem muito forte. O número de campeões, né? Número de campeões, número de atletas dos maiores eventos. Eles são mais estruturados do que a Eagle, eu acho. Sim. E manteve, a gente já viu uma ascendência da EQA e o EQA cair. Sim. E manter. A EQA ficou um bom tempo, né? Uma caiu, o outro já surgiram várias. Black Zillions A ITT, foi e voltou. Desde quando Acabou. surgiu e cresceu, ela não desceu. E hoje, Isso é difícil, né? Hoje você tem Alexandre Pantoja, hoje você tem Kayla Harrison, você tem, mais que a gente pode enumerar? De campeões só. De campeões só, da ITT, né? Mas aí você Muitos tem... atletas, Sim, em várias muitos atletas categorias. no Os topo. atletas top, né? Isso a gente está falando de UFC. Mas Fora tem, os outros Não, eventos. tô falando do UFC. Tinha mas- outros eventos que também tem estão em campeões todos. da ITT. Não, a American Top Team, sem dúvida nenhuma, a estrutura deles é impressionante. O número de caras, tem caras do mundo inteiro. Russos, brasileiros, enfim, gente do mundo inteiro. É uma estrutura incrível. O que o Dan Lambert, o Conan, né, e toda a equipe fazem lá é algo diferenciado. Tanto que todo mundo quer ir para lá. Isso é uma questão, todo mundo quer treinar lá. Sim. E a gente tem a Tim Nogueira também, que faz parte desse legado da Brasília Top Team, né, Rodrigo? Surgiu, a gente conseguiu, né? Eu acho assim, aqui você falou, né? Legado. Eu tive a oportunidade de ver o Carson, né? E todo o legado que ele construiu, depois, assim, chegar na BTT, treinar com vocês. Eu aprendi e passar para esses novos garotos. A gente está com muita escola, a gente está em escolas públicas, né, dando aula de jiu-jitsu. Acho que atualmente a gente não está com um número grande de lutadores de MMA mais, mas já teve aí por 12 anos com as melhores equipes do Brasil e do mundo né, na modalidade. Quantos que botou naquele UFC Rio? 8, 7, 8? Foi meio que um recorde. 9. De 12 lutas, a gente botou 9 lutadores em 2013. A gente botou 5 bandeirão, que era uma bandeira do tamanho dessa sala aqui, né? A gente fez. Então a gente chegou a fazer muito. E hoje em dia a gente está mais voltado para crianças. Educacional, né? Educacional, cara. A gente, é muito mais fácil popularizar o esporte através das crianças e ver, né, academias dessa tendência, né, mestre? Eu acho que você, pelo que eu vejo assim, você está muito voltado para o social, né? Muito, A gente tem. A luta, a arte marcial, ela é muito importante, é uma ferramenta muito poderosa para a educação, né? Então eu trabalho com criança hoje em dia bastante. Você vê o
o poder do professor de arte marcial perante o aluno dele infantil e juvenil e adolescente ali, como um bom professor pode fazer a diferença na vida de uma criança. E projetos sociais muito mais, porque as crianças vêm geralmente de lares conflitantes, muitas vezes de lares sem pais. E aí, o professor é o pai, né, mestre? O professor quase é o pai, exatamente, né? a imagem paterna se projeta no professor. E o professor ganha um poder muito grande com isso. Então, esses projetos sociais, cara, os professores que estão dentro das comunidades fazendo projetos sociais são, cara, os caras são heróis. Assim, tem projetos assim fantásticos. O Rodrigo tem vários aí. Eu estou começando um projeto social ali na Cruzada. Eu já tenho... dentro da minha academia eu já faço o meu projeto social há muitos anos. Muitos garotos da Cruzada são... Muitos garotos da Cruzada eu já recebo na minha academia, só que agora eu estou montando realmente um projeto social, um instituto, fazer a coisa como deve ser feita, porque eu estava fazendo tudo na pessoa física. Então eu estou querendo fazer agora na pessoa jurídica uma coisa bem estruturada para poder receber mais criança, um projeto de arte marcial e educação. E, cara, é o que a gente precisa no Brasil, é educação, né, cara? Então, para o nosso problema de corrupção dos políticos e de falta de ética, falta de moral e etc., tudo vem da educação. Educação mal feita. É a base. Né? Então, o problema do Brasil é a educação. E a gente tem uma ferramenta poderosíssima que é a arte marcial, que ensina os valores, respeito, disciplina, superação, trabalho em equipe. Tudo isso a criança aprende no ética, tantos valores e tantos benefícios dentro do tatame que a criança aprende ali, que é uma escola de vida. Então, quando ela tem isso dentro do tatame, tem uma imagem masculina exemplar, ela tem com quem se espelhar, quem mirar para ser no futuro. Eu tenho alguns alunos meus que vêm de comunidade que eu falo para ele: o que você quer ser, meu filho, quando você crescer? Que você tem algum plano na tua vida? Eu quero ser professor de jiu-jitsu. Eu falei: beleza. Então vamos planejar isso para você, eu vou ajudar você. Você deu um destaque da Rocinha agora, né, mestre? Eu tenho alguns lá, eu tenho da Cruzada. Sempre teve da Cruzada, né? Sempre tive alunos da Cruzada, veio o Hudson, Gercinho, agora tem um que é o Derek, que está vindo bem, lutou no Chutou agora. Tem uma garotada que veio da Rocinha também, que está fazendo MMA. Agora, hoje em dia, eu não dou mais aulas de MMA, não sou mais treinador profissional, me aposentei. Coloquei meu aluno Vitor Pimenta, que foi meu atleta, está fazendo um trabalho sensacional. Inclusive, é o maior responsável pela ascensão do José Delano chegar ao UFC. Eu fico na contenção, chamo o Vitor. Vitor, tem que fazer isso. Eu acho que eu dou conselhos e dou opiniões. Entro de vez em quando no tatame, mostro o que eu quero mostrar. Mas a direção, quem está dando é o Vitor Pimenta, está fazendo um trabalho exemplar com a garotada. Assim. Zé Delano, que entrou agora na última temporada do Contender, tirou onda. Ele tá pra ter alguma coisa já em vista de quando ele quer? Ele não estreou ainda. Não, ainda não estreou. Tem uma ele época queria que ter lutado no Rio, mas aí não deu, não rolou. Entendi. Primeiro trimestre, tomara, né? 26? Vamos torcer, né? Estamos esperando. Ele tá bem? Tá bem? Tá esperando luta? Caramba, tá esperando luta, tá treinando, treina para muito... Assim, diversas vezes eu encontrei o Delano sozinho na academia treinando. A academia, ela fecha de 2h30, 3 horas até 5 horas quando começam as aulas infantis. Então, diversas vezes nesse horário eu chego na academia, que fica fechada, chego mais cedo, ou vou na academia um horário fazer alguma coisa, e a academia está fechada e o Delano está fazendo a parte física, batendo o saco, fazendo o treinamento dele sozinho. Algumas vezes eu vi isso, antes até dele lutar o Contender. Eu falava isso para ele, falei: o campeão, isso é treinamento de campeão. Campeão, treinamento mental e físico. O cara tá ali sozinho, já tinha treinado de manhã, fez uma refeição leve, voltou para treinar sozinho. Entendeu? Isso aí é receita do campeão. Ele não precisa de ninguém, o cara tá ali fazendo o treinamento dele. E tá colhendo os frutos do trabalho de anos. Lembro do Zé Delano desde lá de trás, já tá na estrada, saiu de casa garoto para tentar a vida no Rio de Janeiro. Ele que, eu não lembro agora de qual estado, ele é do... Recife. Ele é de Pernambuco. Pernambuco, já sentei, já tomamos café juntos, inclusive, na época do LFA. Chegou no cinturão, perdeu pro Mosquitinho, que é um outro moleque que tá brilhando no UFC, duríssimo. Então você vê, deu a volta por cima, voltou, entrou via Contender e tá aí. Prestes a estrear no maior evento de MMA do mundo. Agora com a cabeça diferente. Não tem atalho, né, cara? Não tem. É a jornada que vai moldar o vencedor. Pois é. E o trabalho da BTT são quantas academias licenciadas? Cara, a gente está com mais de 60, deve ter umas 65. A gente começou esse trabalho lá atrás. Dentro da BTT, quando eu tinha meus sócios, que era o primeiro Libório, mas que foi cedo para a América Top Team, depois Zé Mário e Bebel, eu era o cara que cuidava das afiliadas de jiu-jitsu. A gente tinha umas poucas naquela época.
veio crescendo e desde 2008 eu me separei dos meus sócios, em 2007 me separei do Zé Mário, em 2008 do Bebel e venho tocando a academia e a gente conseguiu focar, mudar o foco, que era o foco quando a gente começou a Brazilian Top Team, o foco era competição, atleta. Hoje em dia nosso foco mudou completamente, nosso foco hoje em dia é criar um ambiente de bem-estar onde as famílias vão poder desfrutar dessa ferramenta poderosíssima que traz tantos benefícios, que muda vidas, mudou a minha vida, que é o jiu-jitsu. Então, hoje em dia eu dou aula para crianças e adolescentes, dou aula particulares, e cuido da associação da Brazilian Top Team, onde temos várias academias que também têm equipes que eu incentivo eles a terem a própria equipe de MMA. Temos Até fora do Brasil, mas... Fora do Brasil também, eu estou sempre incentivando. Europa, Canadá... E um dos destaques da Brazilian Top Team como treinador é o Fábio Holanda, que está no Canadá, que foi meu aluno também, foi meu atleta na Brazilian Top Team. Se mudou para o Canadá, se eu não me engano, em 2013 ou 2004. E foi professor, foi quem graduou até a faixa roxa o Jorge Sampierre, foi treinador do Patrick Coté e agora é treinador dos irmãos Jourdan, que estão, um acabou de entrar no UFC e o outro já é um peso galo, se eu não me engano. 61 é peso galo, né? 61 é peso galo, é. É, peso galo aí, despontando. Ele desceu para 61, Charles Jourdain. Charles Jourdain, que é uma fera. Bom de jiu-jitsu, venceu o Kron. E é destaque lá da Brazilian Top Team Canadá, treinado pelo professor Fábio Holanda. Cara, é o legado, né, Murilo? Acho que no final das contas, você passar por toda essa jornada, essa experiência de vida, ser um dos principais nomes do nosso esporte, os principais ídolos do nosso esporte aqui no Brasil. Desculpa te interromper, qual é o nome do professor de fora? Ricardo Marques é outro. Fala desse cara aí, porque Ricardo esse cara Marques. é craque e os alunos dele são de altíssimo nível De de onde? jiu-jitsu. Ricardo Marques da Brasil, Fora, aqui em Minas Gerais. Juiz de Fora também é outro craque Os caras são também. fera. Eu tenho alguns... Só pra eu tenho alguns... passar percebido. Claro. Só aluno top, ele só tem aluno bom esse cara. Cara, assim, o que eu digo, né? Para você conseguir o teu objetivo, você tem uma missão. Você primeiro tem que achar a tua missão. Quando você encontra a tua missão, você precisa reunir um grupo que acredite na sua missão. Eu, por acaso, consegui reunir um grupo de pessoas muito capazes, muito do bem, muito como que Fábio Holanda, Ricardo Marques, e aí eu tenho Salazar, Diego Gamonal, Marcelo Perdomo, Adriano Nasal, tantos outros, né? E tem minha equipe aqui no Rio, Vavá, Ricardinho, tem tantos outros, Rubens Vieira, tantos outros que são os pilares que sustentam essa estrutura da Brazilian Top Team, porque sozinho você não consegue, entendeu? Então a gente mudou o foco na Brazilian Top Team, mas não quer dizer que campeões não vão aparecer nesse processo. O processo hoje da Brazilian Top Team, a nossa missão é usar a ferramenta do jiu-jitsu como uma ferramenta poderosa para ajudar no bem-estar, no benefício da vida das pessoas, no paralelo à educação das crianças, disciplinando, dando noção de valores dentro do tatame, de ética, né, de superação. Né? E tudo isso você leva para a vida, porque a vida não é aquela coisa que você acorda de manhã, meu irmão, é o dia feliz de 24/7. Você tem um monte de problema. E diversas vezes na tua vida você vai cair. Sim. E a escola da luta te ensina a estar ali por baixo tomando sufoco e não desistir. Tá pensando como é que eu vou sair daqui. Toda vez que eu estava tomando uma massa na luta ou num treino, eu pensava, cara, quando eu sair daqui eu vou matar esse cara. Então eu já estava acreditando que eu ia sair dali. Eu nunca estava assim, pô, agora danou-se, agora eu estou aqui, já era. Não, a cabeça do campeão, do lutador, é você estar acreditando o tempo todo. Eu vou sair daqui, quando eu sair daqui eu vou fazer. Então você está trabalhando a tua mente ali o tempo todo. Se tua mente não está positiva, você já está derrotado. Então essa ferramenta, isso que a luta, a arte marcial, de mais importante ela traz para a tua vida. É aquela fé que você acha que no fim, meu irmão, você vai vencer. Pode ser que você não vença. E quando você cai, você tem a força para nunca desistir de lutar, né? Essa coisa que é o mais importante, que é a ferramenta do jiu-jitsu pode trazer para a tua vida, né, cara? Então, é uma coisa tão benéfica, né, cara, que muda vidas, mudou a minha vida, que o objetivo é a gente levar isso, colocar cada vez mais pessoas em contato com isso. E você vê aí, hoje, grandes talentos que estão aí no jiu-jitsu mundial vieram de projetos sociais. Né? O Rodrigo tem vários projetos sociais, provavelmente vão sair vários talentos de lá. Entendeu? E no ponto de vista de talentos e campeões, beleza. Mas acho que, sabe o que é mais bonito?
E é saber que, por exemplo, o cara que você formou, vou dar um exemplo aqui, o Matraca, que treinou contigo, que é da minha cidade lá de Niterói. Está no Comitê Olímpico da Arábia Saudita. Entende? E assim, o Matraca que você formou lá, que o cara que está lá na Arábia Saudita, ele vai dar aula para um garotinho e o que você ensinou e que você aprendeu vai impactar na vida de um garotinho de 9 anos que está lá do outro lado do mundo. É isso. Cara, e talvez vai ser um engenheiro, vai ser um médico, nem vai ser um campeão de jiu-jitsu, mas você vai mudar a vida dele que está sofrendo bullying na escola. Isso é, cara, Sem dúvida nenhuma. isso é lindo, cara. Se você pegar assim, Isso é o o- Carlão Santos foi brasileiro top team e foi o cara que mudou o jogo, porque quando o filho do Emir principal mudou a maneira de pensar, foi a hora que o jiu-jitsu cresceu e virou obrigatoriedade em todos os Emirados Árabes Unidos, cara. 950 faixas pretas brasileiros dando aula lá. O obrigatório, se tu passar em matemática e perder em jiu-jitsu, você perdeu de ano. Então, né, o jiu-jitsu está muito educacional aí, né? Agora, mestre, eu queria falar contigo. O jiu-jitsu antes era muito elite, né? Com a família Gracie ali, poucos tinham acesso. E o Cássio, ele meio que popularizou qualquer um, né, mais pessoa né, que classe tinha uma baixa. condição classe mais baixa, treinou no Cássio. Né? E isso aí você leva também, né, um garoto de projeto social né, o pessoal da Cruzada treinou de graça. Eu pude Treinou de ver isso aí. graça, Todo mundo treinando da Cruzada, você mudou a vida de muita gente. O Hudson Rocha e vários outros ali que treinaram, muitos outros treinaram né, sem pagar ali contigo. Então, teve essa troca, né? O jiu-jitsu. Eu acho, cara, que a gente que chegou no topo, né? Eu, você, Carlão, a gente tem que, foi o que eu falei, cara, a gente tem que dar a volta, que dar um retorno agora, entendeu? De todos os benefícios que a gente... Eu tô nessa agora, meu objetivo é esse, cara, criar meu filho, que está também nas artes marciais. O meu filho pequeno detestava, tudo que eu queria fazer, ele era contra, aquela história do Freud, né? E bater de frente com o pai, né? Agora ele veio pro meu lado, mas assim, tudo que eu queria fazer era ruim. Então, eu falei para ele, cara, você quantos escolhe... anos, teu moleque? Tá com 13. Agora tá fazendo judô, jiu-jitsu e muay thai. Tá curtindo tudo. Canalizou agora toda a energia. Tá pra- ficcionado do UFC, sabe mais do que eu. É mesmo? Manda um abraço pra ele. Eu vou mandar um abraço pro Antônio Pedro aí, se estiver vendo. Vamos ver, né, filhão? Falo para ele que pode ser o que ele quiser na vida, né? Eu só não queria que ele fosse lutador profissional, mas pode ser o que ele quiser. Mas o jiu-jitsu, eu falei para ele, cara, você não vai escapar, porque você sendo bom ou você sendo ruim vai te fazer bem. Porque vai te ensinar a tomar massa e não ligar, vai te ensinar a deixar o ego fora das tuas decisões, entendeu? Então é uma escola de vida muito grande, entendeu? Então a gente tem que... Todos os benefícios que o jiu-jitsu me deu, eu acho que agora está na hora da gente... Eu já venho fazendo isso há muitos anos e agora eu quero realmente profissionalizar isso. E, assim, eu vejo muitas pessoas fazendo isso e os talentos hoje em dia do jiu-jitsu saindo desses projetos, os maiores talentos, porque o cara se agarra naquilo ali de uma maneira, entendeu? Oportunidade e tem mercado hoje em dia, né? Na minha época... eu precisei ir para o Vale Tudo para ter um retorno financeiro de um treinamento profissional que eu fazia, que eu tinha um resultado amador no jiu-jitsu. Então eu fazia um treinamento profissional no jiu-jitsu para no final ganhar uma medalha. Era um treinamento profissional para um esporte amador que não tinha recompensa, não tinha patrocínio, não tinha nada, era muito pequeno. Era só a glória. Era só a glória, era só o prazer, aquela coisa. E hoje em dia a garotada tem como vislumbrar isso. Então o jiu-jitsu explodiu no mundo inteiro, o UFC foi assim a locomotiva que ajudou a difundir, mostrar ao mundo a importância da arte marcial, né? Então, muito disso, a sociedade no começo tinha um preconceito, até no Brasil tinha um preconceito contra o lutador de arte marcial, que é aquele cara que não teve chance na vida, aquele cara ali que... aquele cara não deu pra nada, virou lutador. E a história não é bem essa. Isso mudou no Brasil quando a gente na Brazilian Top Team, nós na Brazilian Top Team, levamos a Glória Maria para o Japão. E aí ela viu o que era ser um atleta de verdade, quem eram os atletas que estavam lá lutando, o treinamento que eles faziam e o dinheiro que eles ganhavam, porque ganhavam realmente um salário vultoso. E isso passou no Fantástico e desmistificou no Brasil essa imagem que o lutador era o cara que não servia para nada. Que era um cara que não queria trabalhar. Só que o atleta trabalha muito mais
na maioria das vezes, do que um cara que está de terno e gravata no banco. Porque o cara trabalha, se priva da vida social, o cara que é dedicado, entendeu? O cara está ali treinando, se dedicando, sofrendo, treinando machucado. Então isso mostrou para o Brasil, e a sociedade entendeu também, não só no Brasil, mas no mundo, os benefícios das artes marciais. Então as academias hoje em dia no mundo de jiu-jitsu estão lotadas de crianças. 1,5 milhão de praticantes nos Estados Unidos. Lotadas, todas as academias que você vai estão lotadas de criança, porque é muito importante para as crianças e adolescentes esse contato no tatame, com esses valores que é a arte marcial, filosofia da arte marcial é muito importante. Então não adianta você ensinar a sua técnica, você tem que trazer os valores juntos, a ética, cumprimentar. Na época, antigamente, eu treinei judô, sou faixa preta de judô, treinei judô com grandes professores, inclusive um pouco com o Sensei Medi, Maurício Sabatini me deu a faixa preta, que era discípulo do Sensei Medi. E eu no jiu-jitsu não tinha cumprimento, não existia saudação ao professor, não existia, eu não aprendi isso no jiu-jitsu. Mas como praticante apaixonado pela arte marcial, eu trouxe isso para a minha academia. É muito importante a imagem do professor e o tatame ser tratado como um templo. Ele entrar ali, aquilo ali é um templo, é sagrado, aprendizado. Né? Na minha academia, ele limpa o pé antes de entrar no tatame. Ele entra no tatame e não fica sem kimono, ele cumprimenta o professor, tem um respeito, porque ele tem que ver aquela imagem. E o professor tem que se dar o valor e ao respeito de ser o exemplo ali. Claro. Tem que se policiar 2 vezes para ele poder realmente ser o exemplo que aquela criança, adolescente precisa, e até adulto, né? Sim. Várias vezes a gente pega adulto com problema e a gente ajuda psicólogo. A pessoa. O professor vira psicólogo também, entendeu? Sem dúvida. É um pouco de tudo ali, né? De tudo, é. E isso que ele falou muito importante, do exemplo. O professor hoje, ele tem que ter uma outra consciência, ele é exemplo. Então, não é só dentro do sagrado dojo, é também na rua. Sim. Na rua, nas postagens. Nas postagens, nos campeonatos, tudo isso, ele é um exemplo. Ele é um aluno está absorvendo tudo. É esponja, cara. Uma criança, é uma esponja. Então, ele vê o professor xingando, o professor fazendo arruaça, ele vai querer ser igual. E não é, entendeu? Então, quer dizer, é importante o professor ter esse entendimento. Cara, eu quero ser professor de jiu-jitsu. Eu quero ser. Então não é só eu ser bom tecnicamente, ganhar medalhas. Eu tenho que preparar a minha maturidade pessoal. Eu tenho que ter gestão emocional. Saber que tem horas que eu tenho que engolir sapo. Porque tem pessoas me olhando ali, me observando. Então isso é importante também, essa preparação mental, emocional do professor. E o professor dessa pessoa, dessa criança, adolescente, é uma figura importantíssima. Então, eu acho que na vida... Para a educação dele, né? Eu consegui achar a minha missão depois de muito tempo de ter sido atleta. As pessoas, mas você não tem vontade de lutar? Cara, a minha vida como atleta foi importantíssima para mim. Para eu achar a minha missão na vida agora. A minha missão na vida agora é o quê? É fazer o jiu-jitsu ter contato com o maior número de pessoas possível para que elas possam colher os benefícios do jiu-jitsu. Entendeu? Então, hoje em dia, a Brasília Top Team está focado nisso, em melhorar a vida das pessoas através de uma ferramenta poderosíssima. A missão é essa. E se surgirem campeões no processo, maravilha, mas se não surgirem, as pessoas vão conseguir melhorar a vida delas com a arte marcial. O potencial campeão vai ser o meio para um fim maior, que é o seu objetivo de vida, que é poder espalhar a palavra, né? Ajudar na formação de cidadãos, né? Melhorar, você tornar os alunos melhores amanhã, entenderem, ter humildade para entender que tem que aprender sempre, nunca parar de aprender. Ano que vem eu me formo faixa preta 8º grau. Cara, eu continuo aprendendo. E olha que eu estudo jiu-jitsu, eu vivo jiu-jitsu desde os 10 anos de idade, intensamente. E eu continuo aprendendo, é uma coisa assim que não acaba, entendeu? A arte marcial é uma... Tudo que o corpo humano pode fazer é infinito. Então, são movimentos que já surgiram novos, vão continuar surgindo. A base, a estrutura, os fundamentos estão bem montados ali. Se você aprender só os fundamentos, você vai bem, você consegue performar. Mas para você chegar nas posições mais avançadas que estão surgindo, você precisa dessa base. Sem dúvida. Entendeu? Então, acho que as academias têm que se preocupar nisso, defesa pessoal, muita defesa pessoal, muita menina treinando hoje em dia. Né? Então, a gente está conseguindo hoje expandir isso. A Brasil Top Team hoje, a gente tem academias na Europa, Alemanha, Estônia, Áustria, Holanda, Inglaterra, Canadá, México, América do Norte, Estados Unidos,
Austrália. Então são várias academias, muita gente treinando, eu tenho muitos professores exemplares. E o professor, o aluno, né, é igual um filho, né? Você prepara o aluno para lançar no mundo. Sim. Esse negócio de querer ficar com o aluno ali, não, tem que ficar comigo, tem que ficar... Cara, o cara tá pronto, deixa o cara voar. Se o cara vai ficar contigo, vai ficar na tua associação ou não, escolha dele, entendeu, cara? Eu acho que você tem que preparar o cara e mesmo, filho, vai fazer o que você quiser da vida, tenha sucesso. Tá ruim, volta aqui que eu te ajudo, acabou. E é isso, entendeu? Tem que ter desprendimento. Acho que a maturidade te dá esse desprendimento de você querer o sucesso do teu filho, dos teus alunos. Hoje em dia eu tenho alunos, tem um aluno meu, o Pedro Duarte, que está na Palm Sport, que é a empresa que dirige esse projeto de jiu-jitsu na DCC. Sim. Eu tenho um aluno, Matraca, que está na Arábia Saudita. Eu tenho outros alunos que estão pelo mundo. O Fábio Holanda está lá treinando atletas do UFC. Tem o Ricardo Marques de fora, tem outros nos Estados Unidos. Então, cara, isso me dá um orgulho tão grande. Eu chego na academia do cara, eu vejo o cara fazendo um excelente trabalho. Eu falo, cara, que bom isso, sabe? Eu fico assim... muito, muito feliz de ver que a coisa está se expandindo de uma maneira legal. Bom, cara, como disse o Gilbran Calil Gilbran no livro lá, os filhos são flechas, né? Então a gente inclusive tem dois aqui também que são exemplares. Foram meus alunos, estão aí hoje. O Rodrigo voou, não se tornou só um grande lutador, mas um cara que tem um projeto social bacana pra caramba, ajuda a gente a beça. Né? Carlão tá aí também, outro, se tornou os dois grandes comentaristas aqui, orgulho de ver, não só ele, mas tantos outros, né, cara, assim. Muito bom. Parabéns. Flechas, legado, flechas do arco. Legado do Murilo Bustamante. Legado, mestre. Parabéns, pô. Agora aqui, mas no quiz o mestre não tá indo muito bem, não. Né? Tem a chance de se redimir. Vamos dar moral. A memória já não é muito boa. Vamos dar moral pra ele. Mas eu tava numa vantagem. Vocês passaram um ponto. Tá um ponto é uma vantagem. Se eu virar, eu ganho. Boa. Se eu fizer um ponto e vocês errarem, eu ganho, que eu tenho uma vantagem no começo ali, porque eu cheguei mais perto. Boa. Vamos lá. Vamos pra prova. Vamos pra pergunta. Então vamos ver se o Murilo consegue se safar dessa aí. Põe na tela aí, diretor. Depois de vencer o torneio do UFC 12, Vitor Belfort fez quantas lutas pelo cinturão do UFC? Caramba. Torneio dos pesos pesados. Não, tudo bem. Do UFC 12. Tá, quantas lutas pelo cinturão depois? No total, até o finalizar a carreira dele do UFC. Deixa eu pensar aqui. Caraca. Pelo cinturão e defendendo o cinturão também? Como é que é? Lutas por cinturão. Cara, eu tô em dúvida aqui. Eu vou botar aqui, mas eu acho que são... Peraí, deixa eu contar. Eu já botei aqui. Segura aí. É o que eu acho. Todo mundo já escreveu? Sim. Então vamos lá. Mestre, por gentileza, vira primeiro ali pra sua câmera. 3, Murilo Bustamante 3. Carlão. 5, Carlão. Rodrigo. 4 lutas. Eu tô com o Rodrigo. 4. Eu até enumerei 2 com o Randy, 1 com o John Jones e 1 com o Anderson Silva. Mas eu acho que... Faltou uma? Teve mais? Não sei. O Chuck Liddell, o Chuck não tava com o cinturão? Eu acho que não. Não, Chuck não. Eu acho que não. Vamos lá, então. Então, 5, porque 4, eu tava em dúvida. 4 ou 3. 5? Vamos ver quem acertou? Põe na tela aí a resposta. 5 lutas! Chris Weidman! Chris Weidman, boa. Só... Carlão esqueci o personagem. Mas ali tem 4 lá. Randy Couture. Não, o Randy foi 2 com o Randy. Randy foi 2. Não, eu sabia que... Cara, então, eu sabia que tinha sido mais uma. Aí eu falei, cara, eu acho que foi o Chuck Liddell, mas não foi. Foi o
Chris Aí eu falei, Weidman. cara, vou chutar esse aqui, porque eu acho que foram 5. Mas eu não tô de acordo com esse quiz, não tô de acordo com esse quiz, não, cara. Porque o Vitor ficou Cara, pouco mas, cara, tempo mas- na Brasília Top Team. Cara, Você tem que fazer pergunta do Minotauro, do Cara, Minotauro, mas, cara, do Arona, do Paulão. O Paulão já foi. Paulão, eu cheguei mais perto, Paulão. Paulão, tá vendo? Tudo bem, mas Paulão, tá vendo? Paulão foi o Mestre, Paulão. ele sabe das crias. Ele sabe das crias Eu sou dele. entendido de Brasil Top Team. Também concordo O pro Vitor Production. O Vitor não tava na Brasília Top Team nessa. Nessas lutas todas, né? Todas não, só acho que só uma. Ele acho que lembra só uma. das flechas que ele tensionou mais aqui pra lançar. Ficou ali mais tempo na tudo bem, tensão ali. Tá valendo, tá valendo, Boa, valendo. tá valendo. Carlão tá feliz porque acho que ele ganhou o quiz. Ó, tem pergunta pra você aqui. Nosso diretor tá falando aqui no meu ouvido. Fala. Ó, tem uma outra rodada do quiz. Rodada bônus para Murilo Bustamante. Só porque Rodada baixa moral. Quem não chora Mestre não é mama, mestre, mano. papai. A galera tá mais tendenciosa do que os total, juízes na né? época do Pride lá pro Essa The Henderson e eu companhia. quero perder, essa eu quero perder, hein? Pergunta bônus para Murilo Bustamante. Põe na tela. Especial pro Murilo. Ah, é só pro Murilo? Se consagra, mestre. É. Então, vamos ver. É só pra ele ou não? Pra todo mundo. Qual era o endereço do antigo peraí, clube Carlos peraí, Gracie peraí, de peraí. Jiu-Jitsu? Ó, mas tem que ser completo. Gente, Minha Você primeira escreveu? academia de jiu-jitsu. caramba. Ou pode escrever. falar? Tá valendo 2 essa aí, hein? Murilo, capricha na resposta, porque o Carlão já tá ali, é competitivo. velho. Capricha na resposta pra você ganhar dele na resposta. Porque o endereço eu acho que ele Não, sabe. tem que ser completo. Legal, mas não tem número, né? Não precisa dizer número. Não, tem Não, que tem que endereço dar o completo, número, tem que dar sim, tudo. tem que dar o Aí número. quebrou, aí quebrou. O número. E aí, sabe, Cara, eu Rodrigo? não lembro, não Não, lembro. número não. Foi? Número não. Foi? Eu vou botar o que eu Eu sei sei. onde, Vou onde passar, é. Onde vou é. passar. Eu vou só ter aqui, ó. Posso botar aqui, ó? Não, calma aí, não escreve não, escreve. Já era, querido. Perdi o Já número. perdeu. O número é. Eu não sei. Eu só boto aqui. Endereço, número, bairro, tem Tá, que ser... não, Copacabana também? Tem que botar? Não, precisa. não. Vamos lá, ó. Figueiredo Magalhães 414. Aí eu Eu botei. no número não sabia. Então, aí eu botei aqui, ó. Silva Castro com Figueiredo Magalhães. Eu fui mais específico. Não foi? Figueiredo de Magalhães 414. Não, é mais verdade. Não, vamos ver se é 414. Eu acho que é. Figueiredo Magalhães 414. Sim, tem. Aí pra ganhar os 2 pontos tem que acertar um número. Não, daí vai só vale 5. Tá. Porque é um local histórico. Se ele botar o número ali, eu não tenho como disputar. Eu fui específico assim, ó, o endereço. Se eu falar assim, o cara onde é que é? Se eu acertar Silva o número, Castro vale com Figueiredo 10. Magalhães. Sim, chega e chega no ponto. Mas não foi no número, não foi no número. Mas aí o que acontece? Silva Castro com Figueiredo tem a outra esquina. Não, é na esquina. Ah, não tem, não tem, porque Silva Castro é. Não é? Tem dois lados. Alivia. Tem duas esquinas. Alivia, Tem duas cara. esquinas, bicho. Alivia, cara. Tem duas. Faixa coral, tá liberado. Pode vir, pode vir. Bota o número aí, bota o número aí. Põe a resposta. 414. O menino ia pra academia. Ele ia pra academia. Desde 10 anos de idade, ele não podia errar isso. Não podia. Vamos botar o resultado do quiz aí. Como é que foi o resultado geral? Placar geral. Será que esse bônus aí deu a vitória pro Murilo Bustamante? Murilo Bustamante, 2 Vocês pontos. acertaram Carlão uma. Barreto, 2 pontos. Eu acertei 1,5. André Azevedo, 2 pontos. 1 ponto para o ponto pra Rodrigo mim, ó. Minotauro. Então temos aqui um empate técnico aqui. O teu foi pós de quê? Eu tenho 2 pontos, pô. De quê? Não sei, o meu foi 2 pontos de quê? Ah, O chefe que falou, o diretor que Qual falou. foi? Qual foi? Fala aí do André. O diretor tá puxando o Overin. sardinha. E o outro? Não, essa agora eu não acertei, eu não Não botei o acertou? número, pô. Não, eu acertaria também. Eu não botei o número. Aí eu ganhei, não botei o número. Eu não botei. Essa última agora, só quem acertou Foi foi o Murilo. Foi o né? Murilo. Ah, o diretor, tá dando moral pro É André. aquela coisa do jiu-jitsu. Na final, tu dá raspada. É, entendeu? exatamente. Foi o tomando Parroupinha uma sendo massa. raspado lá. Tá tomando uma massa, a luta toda no final, raspei. Parroupinha perdendo a TV. O Carlão foi o Parroupinha, foi raspado na última. 25 mil a mal, força. Então refaz essa conta aí, põe na tela o resultado final do nosso quiz aí, mas, pô, valeu demais aqui. Valeu a resenha, cara. Pô, Valeu, muito, Depois cara. de Parroupinha agora. Ó, resenha boa Agora, demais. Murilão. Pô, foi virada, histórico. que virada, Que virada. De novo, você parecia aquele... Quando achava que o Coroa já drag tava- do Tatá, aquele Essa foi aquela aqui, né, mestre? Aqui, ó. Quando Aqui, achava ó. que o Cola cara já drag, tava morto. Gola drag do Tatá Duarte. É, pois é. Mas o diretor tem parceria nisso. O diretor mandou bem.
diretor. Então, aí Depois toma um café, diretor. Depois sabe o que você faz? Não sei, ensina o detalhe aqui da pegada aqui da raspagem, aqui da guarda, pô. Murilão, prazerzaço te receber aqui. Obrigado, querido. Volte sempre, um grande prazer para você poder dividir com a gente tua sabedoria. 8º grau, final, ano que vem, é isso? Ano que vem é 8º grau. Nossa, máximo respeito. Um abraço. Obrigado. Espero que você tenha gostado. Pô, maravilha, eu adorei. Muito divertido. Bom demais. Carlão, Minota, prazerzaço estar com vocês aqui mais uma vez. Pra isso foi nosso. Resenha maravilhosa, bate-papo incrível com o mestrão Murilo Bustamante. Tenho certeza que você que gosta de MMA curtiu esse bate-papo aqui. Bom demais. Valeu, Rodrigão. Valeu, irmão. Você, agora, para falar para vocês, tirar o homem do Rio de Janeiro de casa, porque nosso resenha tá com moral mesmo, né? É, gigante. Toda a rotina de jiu-jitsu, de surf. Não deu onda hoje, ele falou. Nosso mestrão. Segundo é o dia mais tranquilo. Amanheceu flat, amanheceu flat. Mas seu flash, sudoeste. Bom demais. Verdade, É pior que é verdade, tá vendo? Valeu, gente. Um abraço pra vocês e até a próxima. Tamo junto.